Bom, então, boa noite, pessoal. É, Sou o professor Igor, então vamos iniciar a nossa primeira aula de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Então, o que a gente pode esperar, né, dessa disciplina? Então, aqui a gente vai ver diversos tópicos, mas de uma maneira geral a gente vai abordar como funciona a engenharia, desde como que surgiu a engenharia, quando, né, que surgiu ali, pelo menos dar uma pincelada sobre isso, como funcionam os processos, quais que são as normas que regem o exercício da engenharia, o que que a gente pode esperar do desenvolvimento da engenharia, como que acontece esse desenvolvimento, que está completamente vinculado com a ciência e com a tecnologia. Então, de uma maneira geral, a engenharia ela não existe sem a ciência e sem a tecnologia. São ciências, né, áreas ali que estão intrinsecamente ligadas. Por que acontece isso? Porque o desenvolvimento da engenharia, ele sempre está pautado na inovação. E a inovação ela não vai acontecer sem a ciência, que é propriamente dita ali a pesquisa em laboratório, o desenvolvimento de novas técnicas, novos métodos, novos materiais. Então, tudo isso está envolvido. Quando a gente pensa em ciência, por exemplo, a gente não pode estar ali pensando somente na questão, eu estou ali no laboratório com o objetivo de desenvolver um novo material, um novo composto, um novo... Não, não é só isso. A gente está pensando em ciência, principalmente ali na parte das engenharias, qualquer área das engenharias. Por exemplo, o desenvolvimento da ciência pode ser um novo método de cálculo, pode ser um novo parâmetro estrutural que a gente vai estar calculando. Trazendo um pouquinho mais para a minha área, né, que é engenharia civil, a gente pode pesquisar, por exemplo, um novo método construtivo, então, o melhoramento do método construtivo. Então, eu já conheço o concreto armado. Concreto armado, então, não preciso mais estudar? Não, eu preciso estudar tanto a parte de materiais, ele está desenvolvendo, melhorando a qualidade desses materiais que eu posso estar utilizando, como também os métodos de cálculo. Então, não é porque eu trabalho com um tipo de cálculo estrutural e funciona, isso não quer dizer que eu não preciso evoluir, que eu não posso evoluir ainda mais aquele método de cálculo e possibilitar talvez ali a redução de gastos com materiais, talvez eu consiga desenvolver um método onde eu possa estar empregando uma menor quantidade de material, ou talvez um material com uma resistência um pouco menor, só que de uma maneira mais inteligente, aplicado de uma maneira mais eficiente, e vou estar economizando então dinheiro posteriormente. Então a ciência está envolvida com tudo isso. E a tecnologia também. A tecnologia sempre vai sendo desenvolvida ali e se empregada da maneira correta possibilita com que a gente trabalhe de uma maneira mais eficiente os nossos recursos. Então, é, adotando medidas ali que viabilizam uma melhor aplicação do nosso tempo, né? E também do recurso financeiro que a gente vai estar utilizando para desenvolver aquele determinado material, aquela determinada atividade. Então, engenharia, ciência e tecnologia são matérias, na verdade, que são sempre trabalhadas em conjunto. Então, desde a parte de cálculo fundamental ali até o avançado, o aplicado, propriamente dito, vai estar tudo vinculado de uma maneira muito íntima. Então, por isso que nessa disciplina a gente vai ver engenharia, ciência e tecnologia, uma visão geral e como que tudo isso trabalha em conjunto. Então, vamos lá. Só colocar minha canetinha. Vamos lá, me apresentar um pouquinho. Então, sou o professor Igor Miguel Pinkowski, para quem não me conhece. Eu sou engenheiro civil formado pela UEPG no ano de 2016. Então, a partir disso, eu optei por realizar o meu mestrado. Então, eu fui fazer um mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de Engenharia de Construção Civil, na sub-área de materiais e estruturas civis. Então, terminei isso em 2019, então, ano passado, né? E dentro do meu mestrado, eu trabalhei principalmente com o desenvolvimento não propriamente dito de materiais, mas o melhoramento, a questão da durabilidade dos materiais, principalmente do concreto. Então, como que o nosso concreto ele vai reagir
em frente a diversos agentes agressivos. Então, trabalhando lá com sulfato, íons cloreto, ao longo da nossa disciplina, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. Mas então, quando a gente pensa em concreto, a gente não pode estar pensando ali em um elemento com durabilidade infinita. Obviamente, o concreto a gente espera que ele tenha uma durabilidade muito elevada, por isso que a gente trabalha, né, com esse material, mas ele não é infinito, ele tem uma vida útil, ele tem uma durabilidade ali que vai ser pré-definida e vai ser influenciada diretamente pelos fatores ambientais. Então, por exemplo, dependendo do ambiente, onde é que eu vou encontrar esses íons sulfato, esses íons cloreto? Principalmente na água do mar. Então, são sais, né, na verdade, que estão dissolvidos ali na nossa água do mar. E quando em contato com estruturas de concreto, eles podem acabar influenciando, interagindo com os compostos ali do concreto, fazendo com que eu tenha alterações de durabilidade, diminuindo bastante a vida útil desse meu material. Então, para isso que a gente está estudando ali, desenvolvendo todas essas questões. Parte de estruturas também, trabalhei ali desenvolvendo, vendo como que essa mudança na durabilidade afeta a questão estrutural do nosso concreto. Então, as propriedades mecânicas ali, como que elas sofrem essa influência e o que vai acabar afetando. Então, a área de materiais e estruturas ali é a minha área de especialização. Então, também ali, na verdade, antes de iniciar o mestrado, eu já era bolsista dos Institutos Lactec, que é um instituto de pesquisa bastante conhecido, principalmente aqui na região sul do Brasil. Trabalha principalmente ali com a parte na verdade, a área principal de atuação dele é na questão de elementos elétricos, então toda a questão da parte de engenharia elétrica, ali engenharia química também é bem forte ali, mas a minha área foi na área de durabilidade, dentro da parte de construção civil, que também é abrangida pelos Institutos Lactec. Então, acabamos desenvolvendo ali uma pesquisa bem abrangente, é um instituto de pesquisa propriamente dito. É bem legal para quem tiver curiosidade ali de estar procurando. Fui bolsista ali desde a iniciação científica, ainda na faculdade, e depois, durante o meu mestrado, também atuei lá como pesquisador durante 2 anos. Também tenho experiência ali com a parte de projetos, gestão e também com a execução de obras, de engenharia civil, no caso, né? É minha área de formação. Trabalhei ali com a parte de realização de projetos elétricos, principalmente a parte mais básica ali. Então, tenho alguma experiência, principalmente com relação a essas áreas. É, posso estar ajudando vocês com relação a isso. Então, professor, beleza, a gente já conhece um pouquinho de você, como que a gente entra em contato, então, né, a partir dessa disciplina. Então, aqui está o meu e-mail. Quando vocês precisarem ali enviar trabalhos, fazer alguma pergunta relativa à matéria, então, professor, eu preciso ali, fiquei com dúvida com a minha nota, será que você não corrigiu errado? Será que você não pode rever alguma coisa? Manda por e-mail. Por que que eu não estou pedindo para vocês enviarem pelo WhatsApp, por exemplo? Porque por e-mail fica tudo formalizado. Então, por exemplo, professor, você dá uma olhadinha na minha nota? Sem problema nenhum. Só preciso que você mande por e-mail ali. A gente conversa tranquilamente. É, na boa, fica melhor para mim e para vocês, na verdade. Porque a partir do momento que vocês mandam um e-mail para mim, eu preciso responder para vocês. Então, ali, no máximo um dia e pouquinho, eu vou responder para vocês o seu e-mail. Então vai ser o nosso meio de comunicação oficial. A gente também vai ter um outro meio de comunicação oficial, que vai ser o nosso grupo do WhatsApp, da disciplina, né? Então, vocês vão clicar no link, vão acessar ali o nosso grupo. Eu não sei se esse link vai estar funcionando ainda, mas qualquer coisa eu vou atualizar no PDF da aula, que vai estar disponível para vocês também. Então, eu vou sempre atualizando ali. E a partir disso, então, a gente consegue ter uma comunicação um pouco mais rápida. Então, informações gerais ali. Professor, você pode enviar o PDF da aula? Posso. Na verdade, o PDF, por exemplo, já vai estar no link do OneDrive, que é a da nossa disciplina. Então, para cada uma das disciplinas, eu crio um grupo do OneDrive e toda aula eu posto ali o PDF para vocês poderem consultar, para poder estudar depois, qualquer coisa assim. E dentro desse OneDrive eu também posto alguns documentos que são relevantes para a matéria. Por exemplo,
alguma norma que a gente vai trabalhar na sala de aula. Se essa norma tiver disponível para vocês na biblioteca virtual da universidade, eu posso disponibilizá-la para vocês sem problema nenhum. Vocês conseguem acessá-la de maneira mais rápida, né? Então fica muito mais fácil para vocês estarem visualizando ali esse tipo de documento. As normas que vocês não têm, infelizmente eu não posso compartilhar, mas eu vou evitar ao máximo trabalhar com coisas que vocês não têm acesso, né? Então não tem problema com relação a isso. Então, ali no grupo do WhatsApp, se vocês acessarem a descrição, já vai ter esse link do OneDrive com os nossos arquivos ali. E também vocês podem mandar alguma dúvida ali nesse grupo. Eu vou estar respondendo, os próprios colegas vão estar respondendo na medida do possível ali. E a gente tem uma comunicação mais rápida. E também é bom, às vezes vocês têm alguma dúvida ali que é um pouco mais geral, vocês vão ali e perguntam no próprio grupo do WhatsApp e acabam sendo respondidos de uma maneira um pouco mais rápida. Então, talvez até seja dúvida de algum outro aluno, de algum colega de vocês, e fica um pouco mais fácil. Então, de uma maneira geral, esse vai ser o nosso contato, obviamente, durante a aula aqui, né, eu sempre vou ficar disponível, sempre um pouquinho antes do nosso horário, sempre um pouquinho depois também, eu finalizo a aula ali e fico disponível para vocês, para quem tiver alguma dúvida, quiser conversar sobre alguma coisa qualquer, pode ficar bem à vontade também, alguma sugestão, alguma coisa assim, podem ficar bem tranquilos. Questão do WhatsApp. Eu não quero dizer que vocês não podem mandar mensagem para mim no WhatsApp, podem mandar. Só que coisas mais oficiais, prefiro que vocês mandem por e-mail ali, porque fica mais fácil também, que daí eu tenho aquele rigor de precisar responder vocês. O WhatsApp às vezes tem muita mensagem, né? Eu tenho várias disciplinas ali, e às vezes pode ser que eu acabe nem vendo uma mensagem de vocês, aí vocês ficam chateados ali e tudo mais. Então no e-mail fica mais fácil para mim e também fica melhor para vocês ali para estar respondendo. Além disso, então, a nossa coordenação, que é composta pelo professor Fabiano, né, tem o seu e-mail. Então, aqui está o e-mail do professor Fabiano. Qualquer informação oficial ali com relação à universidade, precisou tirar alguma dúvida com relação sei lá, carga horária, disciplina, qualquer coisa assim, manda lá o e-mail para o Fabiano, escreve bem detalhadinho o que você precisa para evitar precisar ficar, por exemplo, ele ficar perguntando: você descreveu mais ou menos o seu problema. O professor Fabiano vai precisar responder o seu e-mail perguntando para você detalhar mais, para daí ele poder responder de novo depois aquele mesmo e-mail. Então já detalha tudo bem certinho, ele descreve bem o que você está precisando, qual é o seu problema e tudo mais, e manda e-mail. Pelo que eu sei, o professor Fabiano ele responde em ordem de chegada os e-mails. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, mas ele vai responder o seu e-mail. Podem ficar bem tranquilos com relação a isso. O professor Fabiano é bem um coordenador bem acessível. Além disso, para melhorar também o atendimento para vocês, ele colocou uma agenda virtual da coordenação. Então, vocês vão acessar esse link aqui, que vai estar disponível no PDF ali para vocês também, que é da minha agenda virtual, que é só para coordenação. Então, vocês vão acessar ali, vocês vão ver toda a agenda de disponibilidade da coordenação para vocês. Vão lá, achei um horário que é o melhor para mim ali. Vocês vão lá, vão marcar aquele horário, se eu não me engano é 12 ou 15 minutos, alguma coisa assim, cada horário. Vocês vão agendar aquele horário e vão entrar no Microsoft Teams, que é o nosso meio de comunicação aqui por enquanto, na pandemia, né? E vão estar conversando com o professor Fabiano cara a cara, né? Então fica mais fácil ali para vocês conversarem com ele e resolver os seus problemas. Além disso, a gente tem mais um canal de comunicação que é bem interessante de vocês estarem utilizando, que é um canal, na verdade, da coordenação, né? Que é o Telegram da Unopar PG. Então, vocês vão acessar esse link aqui. Para quem não conhece, o Telegram é uma ferramenta parecida com o WhatsApp, ali, bem próxima, né? Só que ela tem algumas funcionalidades diferentes. Então, por exemplo, você pode criar um grupo com mais pessoas, que eu acredito que seja um dos intuitos da coordenação em fazer isso, que permite que os alunos sejam comportados ali dentro de uma única sala, né? Então, nessa sala, o professor vai dar as informações gerais da coordenação. Então, vamos voltar às aulas tal data, vai ser feriado em tal data, não vai acontecer tal evento. Então, tudo isso a coordenação vai estar postando lá para vocês e vocês têm as informações em primeira mão, né? Evita todo aquele telefone sem fio. O coordenador vai lá, fala para algum representante, o representante fala para uma pessoa e não fala para outra, ou passa a informação mais ou menos para outra pessoa. Então aqui você já tem um canal direto,
que acaba facilitando bastante esse intermédio com vocês. Não precisa estar, né, evita essa troca de informações ali que pode estar acontecendo, né? Então acaba facilitando bastante para a coordenação e para vocês também. Então vamos lá. Opa. Sistema avaliativo da nossa disciplina. Então aqui na nossa disciplina eu vou passar alguns trabalhos para vocês. Como que eu vou passar esses trabalhos? Eu tenho dois modelos de trabalho, basicamente. São os trabalhos curtos e os trabalhos longos, né? Que seriam, basicamente, tarefas e trabalhos, propriamente dito. Nas tarefas, o que eu gosto de fazer? As tarefas, geralmente, eu passo, são tarefas mais curtas, então, uma ou duas questões ali que são um pouco mais simples, e eu gosto de passar elas no final da nossa aula. Então, vai chegar ali, por exemplo, a gente tem uma aula de 2 horas e meia, eu gosto de fazer um intervalo curtinho ali de 15 minutinhos, um intervalo de 15 minutos. Então, a partir disso, depois desse intervalo, eu vou terminar o nosso conteúdo ali e tudo mais, e vou passar uma tarefinha para vocês. Então, nessa tarefinha, vocês vão ter 24 horas para fazer, então eu deixo geralmente até o outro dia para quem não consegue assistir a aula ao vivo, alguma coisa nesse sentido. Então, vocês têm ainda um prazo para estar fazendo no horário mais conveniente, mas eu recomendo que vocês façam durante o horário da aula, para evitar depois precisar ficar lá fora do horário que vocês têm delimitado para estar estudando, né? Fazendo esses trabalhos e tudo mais. Então, acaba facilitando ali para vocês também fazer essas tarefinhas no horário da aula. E tem também os trabalhos longos que eu vou passar, alguns ali ao decorrer do semestre para vocês, que geralmente valem um pouquinho mais, mas são trabalhos então que demandam um pouquinho mais de tempo. Esses trabalhos eu não passo com um período muito curto, assim, de 24 horas para vocês. Geralmente eu dou 1 ou 2 semanas para vocês estarem fazendo, até porque a pontuação deles é maior, então tem que estar um pouquinho mais bem elaborado, né? Claro, vou passar tudo bem certinho para vocês quando chegar a hora ali. Mas então eu vou detalhar tudo bem certinho para vocês, bem no esqueminha. E vocês vão me entregar. Como que vocês vão entregar? Lá pelo e-mail que eu passei para vocês ali anteriormente. Então, vai ser o nosso canal oficial de comunicação. E além disso, no primeiro bimestre, que na verdade o primeiro bimestre é o terceiro, né? É o primeiro bimestre do segundo semestre. Então, a gente vai tratar o primeiro bimestre da disciplina. Então, na avaliação do nosso primeiro bimestre, ela vai valer 1.000 pontos. Assim como acredito que a maioria das matérias que vocês vão ter, ela vai valer 1.000 pontos. Então, essa avaliação é geralmente um pouquinho mais curta do que a segunda, né? Um pouquinho mais simplificada ali, e já vai compor a pontuação inicial que vocês precisam. E daí no segundo bimestre a gente também vai continuar com o mesmo sistema ali das tarefinhas, dos trabalhos, né? Só que agora a gente tem uma pontuação um pouquinho maior, então geralmente esses trabalhos eles valem um pouquinho mais já, também para estar incentivando vocês a fazerem eles. E a gente vai ter a segunda avaliação oficial, que essa sim ela vale bastante, ela vale 4.000 pontos, né? Somando ali, totalizando 5.000 pontos para vocês só de avaliação, então é uma pontuação bem considerável que, que vocês vão estar realizando. Então essa segunda avaliação é um pouquinho mais pesada, claro, mas na disciplina HMI, que é essa que vocês estão tendo, sou eu que faço a avaliação, então geralmente eu busco sempre fazer uma avaliação coerente com o que a gente vai ver em sala, né? Então não tem nada daquelas loucuragens lá de matéria que não foi dada e tudo mais. Estou bem tranquilo, vocês vão ver no decorrer do nosso semestre. E também tem uma informação que eu vou passar aqui para vocês, não está no slide, mas então a coordenação propôs para vocês uma pontuação de 100 pontos no valor da prova. Então, desses 5.000 pontos, vocês podem ganhar mais 100 ainda se vocês fizerem as atividades do ED, que é aquele estudo dirigido que vocês têm online até o dia 18. Então, para todo mundo que fizer ali até o dia 18 o ED, o estudo dirigido online de vocês lá, vocês vão ganhar 100 pontos automaticamente na segunda avaliação. Na segunda avaliação, eu não sei, vai ser ou na primeira ou na segunda, ainda não decidi, mas é uma pontuação a mais para vocês, então acaba facilitando bastante ali para vocês atingirem. Para essa disciplina, vocês têm que atingir só na avaliação 1.500 pontos, então vocês têm o valor mínimo ali que tem que ser
vocês têm que buscar, né? Esses 100 pontos acabam ajudando bastante. Então é bem interessante que vocês façam, o ED ele é bem bacana, vocês vão acabar aprendendo bastante, é um estudo complementar bem legal ali para vocês. E é bem legal que vocês façam até o dia 18 de setembro, se eu não me engano. Eu vou confirmar tudo isso bem certinho e passo na próxima aula para vocês. Mas quem quiser ir fazendo já pode ir adiantando esse serviço. Então vai contribuir bastante para vocês na nota final. Então, beleza, agora vamos começar a nossa disciplina propriamente dita, né? Então, a introdução, vamos fazer uma introdução à engenharia, na disciplina de engenharia, ciência e tecnologia. Então, começando, o que vem a ser, então, como que é a história da engenharia, quando que surgiu a engenharia, né? Então, isso é um problema, na verdade, que não é tanto um problema, mas é uma pergunta que não tem uma resposta bem definida, né? Se vocês forem pensar, o que é engenharia? Então, a engenharia é uma ciência ali que ela busca o desenvolvimento, a utilização de qualquer tipo de ferramenta, o emprego de uma técnica diferente, qualquer sistema construtivo, qualquer ferramenta que visa facilitar a nossa vida, facilitar a vida humana, ou melhorar as condições de vida humana. Então, na verdade, quando a gente pensa lá desde da pré-história, que eu até coloquei, né, montei uma figurinha para vocês. Ah, então na pré-história, lá quando os homens das cavernas ainda habitavam a Terra aqui, quando eles estavam lá na caverna já surgiu a engenharia. Então eles iam lá pegar um carrinho de mão, né, e iam transportando as pedrinhas até o local adequado. Não necessariamente isso, mas, por exemplo, a utilização de ferramentas podem ser aquelas ferramentas mais primitivas. Então, no começo lá, quando eles empregavam, por exemplo, ossos, né, para estar conseguindo cortar um pedacinho de carne, para cortar uma fruta, para fazer alguma coisa nesse sentido, isso já era o emprego de uma ferramenta e já constitui a engenharia propriamente dita. Então, eles estavam utilizando ali, empregando uma ferramenta que anteriormente não servia para isso e agora estão empregando aquilo ali para melhorar as condições humanas. Então, por exemplo, se ele conseguir cortar ali uma ferramenta, desculpa, se ele conseguir cortar um pedaço de carne com um pedaço de dente afiado, por exemplo, que eles já conseguiam afiar, isso também é outro processo de engenharia. Se ele conseguisse cortar um pouquinho, talvez ele conseguisse colocar próximo ao fogo aquilo ali e assar de uma maneira mais eficiente. Então, ele está melhorando a condição de alimentação dele, está melhorando a sua condição de vida. Então, isso aí já constitui a engenharia. Então, está proporcionando um recurso ali que está edificando um conhecimento, na verdade, que está melhorando a condição de toda a população. Por quê? Porque a partir do momento que um determinado indivíduo consegue empregar uma técnica ali que vai facilitar alguma coisa para ele. Então, voltando no exemplo do osso aqui, consegue lá pegar o ossinho dele e cortar um pedaço de carne. A partir do momento que ele faz isso, algum outro humano ali, que eram humanoides humanos ali, que habitavam aquela região, ele ia observar, tá, mas por que o cara está fazendo aquilo ali? Ah, mas ele tá se dando bem, né? Tá melhorando, ele tá ficando um pouco mais fácil para ele comer, por exemplo. Acho que eu vou fazer isso aqui também. Então o cara também ia lá, ia tentar copiar a técnica do outro, e esse conhecimento ia se solidificando. Então, conhecimento ali ia passando de uma pessoa para outra, e a partir disso, então, ia sendo difundido. A mesma coisa aconteceu com o fogo. Quando os homens lá conseguiram dominar o fogo, por exemplo, as outras pessoas também começaram. Quando o grupo, né, o primeiro grupo conseguiu usar o fogo ali para fazer a sua alimentação e tudo mais, os outros grupos também começaram a copiar aquilo ali. Então acabou se tornando um conhecimento difundido na sociedade. Isso acontece até hoje. Então, quando surge, por exemplo, alguma nova tecnologia, por exemplo, inicialmente essa tecnologia ela geralmente é restrita, né? Então, geralmente alguém detém o controle sobre aquela tecnologia e até que ele possa lucrar a maior quantidade possível. Mas a partir de certo ponto, alguém já vai conseguir fazer uma tecnologia muito semelhante àquela, não necessariamente uma cópia, né? Mas talvez uma substituta, uma um sistema semelhante um pouquinho mais barato, talvez, que consiga fazer a mesma função daquela outra tecnologia. Então, isso aqui também vai sendo difundido na sociedade contemporânea. Para isso que existem lá os direitos, né, de patente, por exemplo, que protegem, então, quando você descobre alguma coisa, você vai lá, patenteia,
e ninguém pode copiar aquilo ali, ou se copiar, tem que pagar os direitos daquilo para você. Então, é um processo bem interessante ali que visa proteger os inventores, na verdade. Nem sempre funciona, sempre alguém pode achar algum jeito de burlar aquilo ali, mas na teoria é assim que vai funcionar. Então, você está teoricamente protegido dessa forma. Então, a engenharia surgiu né, desde o início da humanidade, quando os humanos começaram a pensar na utilização de ferramentas ali, desenvolver uma certa tecnologia, desenvolver uma certa ciência ali, né, naquele processo. Então, a partir disso começou a surgir a engenharia. Então, aí está sempre ligado a engenharia, ciência e a tecnologia. A tecnologia a gente não pode só pensar, vincular agora com a modernidade, né, com computadores e tudo mais. Tecnologia é cada técnica, efetivamente, empregada de uma maneira a melhorar as nossas condições humanas. Então aqui eu trouxe como exemplo para vocês, desde lá na idade da pedra lascada, né? Então já é uma certa evolução ali dos ossos, né? Os ossos eram bem inicialmente. Então, por exemplo, os humanos lá iam lá, matavam um animal e a partir disso, sei lá, por algum processo, pisavam em cima, quebravam o osso. E eles viam que esse osso era pontudo, né? Então, essa ponta que eles acabavam utilizando para fazer os rasgos e tudo mais. Então, a evolução disso seria a pedra lascada. Então, eles viam, por exemplo, que eles encontravam uma pedra ali que de repente era mais afiada. Talvez alguém pisava em cima, cortava o pé, e eles percebiam, opa, essa pedra aqui tem alguma finalidade, né? Seja uma finalidade como arma ou como utensílio mesmo. Então eles pegavam, conseguiam amarrar essa pedra de alguma forma, vincular ela com gravetos e tal. E então conseguiam fazer, por exemplo, um machado primitivo. Então com esse machadinho aí, eles já conseguiam cortar um pouquinho de lenha, eles conseguiam fazer lanças de pedra. Então conseguiam, por exemplo, essa ponta de lança aqui, né? Então eles já conseguiam ali talvez caçar algum animal de uma maneira um pouco mais eficiente. Depois de um tempo conseguiam, por exemplo, produzir flechas, alguma coisa nesse sentido, e acabavam agregando então todo esse conhecimento ali para estar melhorando as suas condições, estar facilitando as condições de caça, por exemplo. Eles conseguiam pescar de uma maneira mais eficiente também. E essa tecnologia ela vai sendo desenvolvida até chegar nos dias de hoje, por exemplo, que embora a gente não utilize mais flecha, né, para estar caçando animais, mas existe ainda a caça esportiva, por exemplo. Então, a tecnologia ela foi desenvolvida. A gente tem pontas de flecha hoje que, se fossem utilizadas para caçar, seriam muito mais eficientes e evitariam também o sofrimento do animal, que também é um quesito bem importante. A gente não pode pensar apenas ali na situação, né, de matar o animal. A gente tem que evitar o sofrimento dele. Se a gente quer, se queremos nos alimentar de um certo ser vivo, né, a gente não pode esperar que ele sofra. A gente tem que ir matar efetivamente da maneira mais rápida possível. Então, hoje em dia isso já seria bem mais possível do que nos tempos da pré-história. Mesma coisa os materiais metálicos. Então aqui eu trouxe só como exemplo para vocês na Idade do Bronze. Então lá na Idade do Bronze o Homo sapiens sapiens já estava bem consolidado. Então a gente já tinha lá os genos, né, na região da Grécia que eram bem consolidados. Ainda não eram os gregos propriamente dito, eles moravam na Grécia, mas eram basicamente os jônios, os aqueus lá que estavam naquela região. Então, nessa época, eles eles utilizavam apenas o bronze como material metálico. Por que que o bronze era utilizado? Porque o bronze era relativamente mole. Então, quando comparado com o nosso ferro hoje em dia, eles conseguiam aquecer de uma maneira bem mais branda, eles precisavam de muito menos calor para estar moldando esse material. E a partir disso, eles conseguiam formar, por exemplo, essa ponta de lança aqui, que é uma ponta de lança basicamente desse período. Então eles conseguiam ali fazer ferramentas e tudo mais de bronze. O que que acontecia? Quando comparado, por exemplo, com o ferro, o bronze ele é mole. Então, mesmo já consolidado ali, material sólido, né? Quando você batia uma espada, por exemplo, de ferro, numa espada de bronze, a espada de ferro basicamente cortava a espada de bronze. Não imagine uma faca cortando manteiga, mas ela conseguia amassar, conseguia cortar ali de uma maneira bem mais eficiente e a espada de ferro não sofria nada. Então, já teria um problema aí. É exatamente isso que aconteceu. Quando vieram os Dórios lá, eles já conseguiram aprimorar a sua tecnologia, né? Eles conseguiam ali, foi lá, possivelmente alguma pessoa fazer ciência e
tentou derreter o tal do ferro lá, colocou mais calor e tudo mais e conseguiu. E a partir disso eles começaram a utilizar. Então isso proporcionou para eles uma vantagem bélica gigantesca. Eles conseguiram conquistar toda a região da Grécia ali e posteriormente eles formaram lá a cidade, por exemplo, como a cidade de Esparta, que todo mundo conhece. Então é um processo ali, sempre a tecnologia, a engenharia, a ciência, elas também estão muito vinculadas com o poder bélico. Então quando você consegue desenvolver uma tecnologia nova que de alguma forma pode ser empregada como arma ou como poderio bélico, efetivamente, ela vai ser utilizada. O grande exemplo disso é o avião, né? O avião ele não foi inventado para ser utilizado como arma de guerra, mas mal foi inventado, mal conseguiram fazer o avião voar, já colocaram armas nele e utilizaram ele para tanto para espionagem de campos inimigos, né? Até mesmo com a finalidade de matar. Então colocaram ali armas inicialmente bem primitivas, mas que já conseguiram causar algum estrago, né? Afinal, era um objeto voador viajando por cima dos campos quando não existia tal coisa. Então, vocês imaginem a revolução que aconteceu nessa época. Então, aqui a gente também trouxe, eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são exemplos que possivelmente vocês já estão ligados, né? Vocês já conhecem, mas só para exemplificar aqui melhor. Então, o machado, por exemplo. O machado ele surgiu lá, como eu estava mostrando para vocês, com uma pedra. Então, as pessoas iam lá, amarravam basicamente uma pedra em um pedaço de madeira e utilizavam como machado. Ah, funcionava para cortar madeira? Funcionava. Demorava? Nossa, possivelmente demorava muito para cortar um pedaço de madeira pouco mais expressivo, mas funcionava. Então, talvez para a necessidade que eles tinham na época ali, onde eles não precisavam, por exemplo, o cara tem que bater o cartão ali às 8 horas da manhã. Não existia isso. Então, a velocidade que eles cortavam, ali que eles produziam seus gravetos, que eles conseguiam cortar um pouquinho de lenha, era o suficiente para eles. Então, eles conseguiam ter uma alimentação, conseguiam fazer as atividades deles lá, e aquele machadinho de pedra seria suficiente. Mas com a evolução da sociedade, ali foram surgindo cada vez mais coisas, foram surgindo cada vez mais elementos, então a sociedade foi ficando mais complicada. Não complicada, eu digo, no sentido de difícil, ela foi ficando mais complexa mesmo. Então foram surgindo mais materiais, mais demandas, mais necessidades. E com tudo isso, além do aumento populacional, obviamente, né? Então foram surgindo novas demandas propriamente dita. Então, aquele machadinho de pedra lá já não era mais suficiente. A pessoa que ia cortar lenha, ela precisava cortar lenha de uma maneira mais rápida. Então a utilização do ferro ali, ela acabou proporcionando uma evolução nisso também. Então já surgiu ali o machadinho de ferro. Esse aqui não é tão antigo, né? Esse aqui é um machadinho convencional que eu trouxe para vocês. Mas só para exemplificar ali, um machadinho de ferro. Ele já consegue cortar a lenha de uma maneira muito mais rápida do que aquele machadinho de pedra. Então a sociedade fez surgir uma demanda, né, na verdade, e essa demanda foi então suprida com a evolução dessa ferramenta. Essa ferramenta continuou evoluindo, foram surgindo. E a partir dessa evolução, na verdade, não é que surgiu um machado propriamente dito melhor que isso. A evolução do machado, ela basicamente se divide em duas vertentes, né? Se a gente for pensar. A gente teve o melhoramento dos machados. Então, esse machado aqui, ele é bem mais eficiente já para cortar a lenha. Não que hoje em dia a gente utilize machado assim para cortar lenha, só quem vai fazer camping e tudo mais. Mas ele já é bem mais eficiente. Mas também surgiu outra ferramenta que seria a motosserra. Na verdade, esse é o material utilizado, essa é a ferramenta utilizada para cortar madeira hoje em dia, né? Claro, tem mais ferramentas, tem maquinária gigantesca, mas só para exemplificar. Então, só pensando como o indivíduo, né? Como que o indivíduo pode estar cortando madeira. Então, a motosserra seria bem mais eficiente já do que qualquer tipo de machado para cortar madeira. Então, é uma evolução já, é uma engenharia que foi aplicada ali para estar sendo desenvolvido esse novo material, essa novo modelo de ferramenta, né? Que é uma das evoluções daquele machadinho primitivo. E essa evolução também já passa por evoluções. Então aqui a gente precisa de uma queima de combustível fóssil, né? Então ali é um motor que precisa de combustível misturado com óleo. Então ela está precisando ali de processos de refinamento e tudo mais para estar funcionando. Aqui não. Aqui a gente já tem uma motosserra
que embora ainda seja um pouquinho mais fraca, né, a gente tem uma limitação de bateria e tudo mais, mas ela é uma motosserra a bateria, então a gente já não está queimando combustível fóssil para fazer ela funcionar. A gente já consegue empregar ela ali, mesmo sem fio, sem nada. Existe motosserra com fio também, mas aqui não. Aqui é só uma motosserra com uma bateria ali, que a gente pode estar carregando, a gente vai lá, corta. Ah, acabou a bateria. Pega outra no bolso e coloca ali. Então acaba sendo bem mais eficiente e também bem menos poluente, né? Que também é uma demanda é, global para diminuir isso tudo. E a ciência e a tecnologia que possibilitam estar acontecendo isso aí. Então essa evolução ela é bastante progressiva e é uma evolução que acompanha e permeia toda a questão da engenharia. Então a engenharia acompanha essa demanda que vai surgindo pelo melhoramento dos nossos equipamentos, das nossas ferramentas, e tudo isso, então, vai sendo proporcionado basicamente pela evolução da sociedade. Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, então a engenharia, aqui eu não estou tratando de uma engenharia específica, engenharia mecânica, engenharia de produção, engenharia civil. Tudo isso são ramificações, mas a engenharia, eu já tinha professores que falavam isso, a engenharia é uma só, que modifica, então, que ramifica, né, na verdade, são, esse engenheiro aqui, ele se especializou numa coisinha, mas os fundamentos dele são os mesmos. Então, basicamente, ele o estudo inicial, tudo que vocês vão aprender nesses anos iniciais de engenharia é o mesmo para todas as questões. Então, a engenharia propriamente dita, ela está relacionada com a utilização do conhecimento técnico ali, desse conhecimento científico que o engenheiro tem a capacidade de produzir para estar aplicando isso, na verdade, em um determinado tipo de ferramenta, em uma determinada situação, com o objetivo de estar melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, algum aspecto tem que ser melhorado, algum aspecto tem que ser trabalhado nesse sentido para estar beneficiando de alguma forma a população que vai estar envolvida diretamente nesse entorno. Então, desde a questão de melhoramento de, por exemplo, de uma função biológica. Então, quem, por exemplo, tem um membro amputado, vai ali a parte da engenharia, talvez a engenharia, a bioengenharia, né, propriamente dita, vai trabalhar ali para estar tentando elaborar algum mecanismo, algum sistema que possa substituir de alguma forma aquele membro que foi amputado. Então, tudo isso é aplicação direta da engenharia na vida das pessoas. Assim como, por exemplo, a elaboração de uma rede elétrica, que, por exemplo, vai estar ali proporcionando desde o conforto térmico, conforto luminoso, é, na verdade, a utilização de qualquer tipo de equipamento, né, que pode proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, são conceitos fundamentais, assim como, por exemplo, na parte de construção civil, a construção de edificações. Quando os humanos lá da pré-história não tinham edificações, eles tinham que buscar cavernas para ter algum tipo de proteção. Então, esse tipo de busca, né, era muito desgastante. Então, tinha um gasto energético lá muito grande que não é eficiente do ponto de vista da engenharia. A engenharia também sempre busca a eficiência. Então, por exemplo, se a determinada atividade ali exige que o meu grupo, que né, a minha equipe, ali, gaste muita energia para fazer aquilo ali, ela não está sendo eficiente. Então, eu tenho que buscar algum método, algum processo que melhore essa situação. Então, a partir disso, os humanos começaram a desenvolver algumas habitações. Então, habitações rudimentares. Então, lá, ó, alguns galhos empilhados junto, que a pessoa conseguia dormir embaixo. Então, tudo isso foi sendo aprimorado. E no Egito Antigo, a gente teve um grande avanço nessa questão. Não necessariamente só no Egito Antigo, quero me referir mais aqui ao período do Egito Antigo, né? A gente sabe que existiam várias populações ali nos arredores que também já eram bastante desenvolvidas, tanto quanto o próprio Egito, né? Então, a partir disso, eles conseguiam ali elaborar construções de uma maneira muito mais eficiente. Então, eles conseguiam, a partir do empilhamento de pedras, por exemplo, ou mesmo a utilização de barro, né, que seria a terra com um pouquinho de água, ali eles conseguiam misturar e iam edificando as suas casinhas. Depois cobriam, por exemplo, com palha, algum tipo de palha, né? Não a nossa palha de milho aqui, mas algum tipo de palha para fazer um telhado.
Então isso já foi proporcionando ali um tipo de habitação que era bem mais eficiente. Eles tinham um certo conforto térmico ali, então tinha o isolamento da parte de fora e da parte de dentro. Para quem não sabe, no deserto acaba sendo bem frio durante a noite e bem quente durante o dia. Então, talvez esse controle de temperatura um pouco mais eficiente melhorou muito a qualidade de vida dessas pessoas. Toda a questão também de transporte. Vocês sabem que lá tinha muita utilização de escravos, então, mesmo utilizando escravos, eles precisavam ainda de uma organização, ali, um sequenciamento lógico para conseguir transportar as coisas. Então, desde da parte da alimentação, a parte de estruturas, para a construção das pirâmides, por exemplo, para estar transportando aquelas pedras gigantescas. Eles precisavam ali de um sistema, um mecanismo, né, de transporte para estar sendo utilizado. E tudo isso faz parte da engenharia. Então, a parte de navegação deles, que eles começaram ali a navegação no Rio Nilo lá e tudo mais, eles também tinham que estar utilizando os conceitos da engenharia e da tecnologia, né, a tecnologia que foi sendo desenvolvida ali para estar conseguindo navegar de uma maneira mais eficiente, planejar o recebimento e envio de recursos e tudo mais, planejar suprimentos de guerra, por exemplo. Então, tudo isso já estava sendo relacionado ali, tudo essa engenharia. Então, basicamente, o que eu quero dizer para vocês, tudo que a gente vai trabalhando ali, de uma forma geral, que está envolvido com um processo, com tecnologia, com ciência, está envolvido também com a parte da engenharia. Então, está tudo muito ligado. Outra coisa também que a gente geralmente não vincula a engenharia, mas lá, na região do Egito, eles não têm água disponível o tempo todo. Então, desde o planejamento, eles precisam plantar durante um certo período do tempo, porque eles sabem que logo vai vir uma cheia do Rio Nilo, que na época eles agregavam isso aos deuses lá e tudo mais, mas eles sabiam que durante um determinado período do ano era seco, e depois chovia, enchia, alagava aquela região que eles tinham plantado e as plantas nasciam. Então, nesse planejamento aqui, essa preparação que eles tinham que fazer para esperar a cheia, né, e então para fazer a sua colheita, também está relacionada com a engenharia, que vai estar vinculada ali com a agronomia, né? Para quem não sabe ainda, engenharia e agronomia estão muito vinculadas. A agronomia, na verdade, é engenharia agronômica, então está ali também vinculada com a engenharia, essa questão da produção de alimentos, né? Que mais? Então, lá no Império Romano, né, o Império Romano antigo, então, na época, desde 200 anos antes de Cristo, na verdade mais, até ali o século V, mais ou menos, o Império Romano, ele foi muito proeminente, então ele controlou basicamente quase toda a Europa, então eles controlavam ali desde a Península Itálica até lá o topo, quase os países mais gelados lá, né? Tinha o pessoal mais viking lá e tudo mais. Então eles controlavam quase toda a região da Europa. E como que eles conseguiram isso? Com o desenvolvimento de tecnologia. Só a tecnologia possibilitou para eles ter todo esse desenvolvimento. Como assim a tecnologia? Tecnologia vinculada à engenharia e ciência que, que viabilizou para eles, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas e ferramentas bélicas. Então, como assim? A utilização, por exemplo, de escudos mais eficientes. Então, eles tinham ali formações propriamente ditas de escudos que dificultavam os inimigos acertar eles quando eles estavam em formação. Então, eles juntavam escudos lá e tudo mais e dificultavam muito esse combate para os inimigos, né? E também eles usavam espadas menores. Por que eles usavam espadas menores? Não era melhor usar uma espada bem longa lá e conseguir acertar o inimigo de longe? Não, porque espadas menores faziam com que eles machucassem os inimigos e não matassem. Por quê? Porque ao machucar o inimigo deles, o exército inimigo precisava de uma pessoa para pegar aquela pessoa que estava machucada e a pessoa machucada. Então eles perdiam duas pessoas ao invés de uma. E como que eles descobriram isso? Com experimentação. Então, basicamente, isso é uma ciência um pouco macabra, né? Mas eles, através da ciência, descobriram que isso seria muito mais eficiente para eles. Então, esse processo era muito mais ágil para eles. Então, eles conseguiam ganhar guerras de uma maneira muito mais rápida. Isso facilitou bastante a conquista deles de grande região da Europa ali. Além disso, o que eles utilizavam também para conseguir conquistar toda essa
esse império que eles fizeram, né? A utilização, por exemplo, de pavimentação. Então, para quem não sabe, o Império Romano ele foi um dos grandes responsáveis por pavimentar toda a Europa. Obviamente era um pavimento muito mais rudimentar, né? Então era feito com pedras ali, cascalho, na verdade, que eles iam colocando na região onde eles delimitavam onde passava o maior tráfego de pessoas. Então tinha lá um carreirinho. Nesse carreiro passava talvez uma caravana, passava outra caravana, e esse carreiro ia ficando marcado. Só que quando chovia, por exemplo, estava um tempo muito seco, quando chovia, formava talvez uma lama ali que dificultava a passagem do cavalo, dificultava a passagem de carroça e tudo mais, e atolava e tudo mais. E quando estava muito seco também formava aquele areião ali, também dificultava a passagem de carroça. Formava aquelas bolsões de areia quase movediça ali, né? Também ficava muito difícil do cavalo puxar a carroça, ficava pesado para ele estar puxando aquilo ali. Então o que que eles fizeram? Eles pegaram um monte de pedra, pedra de cascalho, e foram pavimentando. Eles foram colocando pedras efetivamente nessas vias de maior tráfego. Isso facilitava muito o transporte para eles, porque daí quando chovia não atolava, eles conseguiam utilizar da mesma maneira, e quando estava muito seco também, eles só passavam ali tranquilamente. Isso aumentou muito a velocidade deles e facilitou também porque eles não tinham tempo perdido. Então estava chovendo, estava um período de chuva, estava um período de seca, tanto faz para eles. Eles conseguiam transportar os materiais da mesma maneira. E esses materiais, obviamente, geralmente eram utilizados para o exército, né? Então eles conseguiam locomover o exército por cima dessas estradas e transportar todos os recursos para manter esses exércitos. Então viabilizou também a conquista deles de regiões muito mais longas. Então eles foram lá desde o Egito até o norte da Europa. Então eles conseguiram controlar muita coisa utilizando esses conceitos. Outra coisa bem legal que os romanos fizeram. Eles confeccionaram, na verdade, um dos primeiros sistemas de transporte de água. Então, como que funcionava esse sistema? No que consistia, né, na verdade, esse sistema de transporte de água? Então eles tinham um problema. As cidades deles não necessariamente mais podiam ficar perto de rios. Por que isso? Porque talvez eles precisavam de uma cidade em um ponto estratégico, no topo de uma montanha, alguma coisa assim, que viabilizasse então os guardas da cidade observar algum inimigo, por exemplo, que pudesse estar chegando ali naquela região e eles conseguirem agir de uma maneira mais rápida. Então, eles não podiam mais fazer cidades 100% ligadas a rios, mas eles precisam de água. E nem todas as regiões da Europa têm água, tem regiões bem áridas lá na Europa. E como que eles faziam, então, como que eles resolveram esse problema? Eles construíram grandes aquedutos. O que que são esses aquedutos? Então, são basicamente essas estruturas aqui. Sim, esse é um exemplo pequeno, na verdade. Eles têm estruturas gigantescas de aquedutos, que servem para quê? Então, aqui em cima, nessa regiãozinha aqui, funciona basicamente como uma canaleta de água, uma canaleta aberta, assim como nessa figura aqui. É uma canaleta a céu aberto que eles bombeavam de alguma forma a água, seja pegando de alguma nascente mais em cima da montanha, pegando de algum rio, fazendo um sistema de bombeamento ali, que eles já tinham algumas técnicas de bombeamento, manual, é claro, né? Eles não tinham nenhum mecanismo ali, nenhum elemento mecânico, elétrico ainda, né? Então era bem manual o bagulho. Mas então, a água ia correndo por dentro desses aquedutos aqui, e esses aquedutos chegavam na cidade. Então, eles desembocavam lá na praça central, ou no sistema de irrigação central da cidade, e eles conseguiam distribuir para a população ali, para estar resolvendo aquele problema de falta de água. Então, esses aquedutos também viabilizaram o desenvolvimento de cidades em regiões onde não necessariamente tinha uma grande disponibilidade de água. Isso avançou muito tecnologicamente também, exatamente por estar viabilizando esse transporte de água, que era um negócio que dificilmente tinha sido pensado. Existem também, até aqui na América Central, ali, a parte dos astecas e dos maias, eles já trabalhavam também com alguns conceitos de transporte de água, mas nada foi tão proeminente assim quanto os aquedutos romanos. Então, além dessa questão do transporte de água, os aquedutos romanos, eu acho eles bem legais porque eles proporcionaram um outro grande aspecto para a engenharia. Então, aqui, principalmente para a parte de cálculo estrutural, né, não necessariamente só para engenharia civil, mas todas as engenharias envolvem algum tipo de cálculo de estruturas, né? Então,
um dos grandes benefícios que esses aquedutos trouxeram para a gente também foi a utilização de arcos como elemento estrutural. Por que que isso acaba sendo bem interessante do ponto de vista de engenharia para a gente? Porque os arcos, eles evitam concentração de esforços. Então, por exemplo, vamos lá, pensar aqui em um elemento horizontal. Quando tem um elemento horizontal e eu estou aplicando uma carga aqui em cima dele, essa carga basicamente está concentrada em um pontinho. Vocês vão perceber ao longo das aulas que eu desenho muito bem, né, com o mouse. Então aqui dá para ver perfeitamente o que eu estou falando. Tô brincando, mas dá para vocês terem uma noção. Então, eu tenho aqui uma carga, essa carga está bem concentrada aqui em cima desse ponto. Então, esse ponto aqui vai ser o responsável por estar resistindo tudo isso. Só que é difícil se a gente for pensar um ponto só resistir a uma carga, principalmente se vocês forem imaginar uma carga grande. Então, sei lá, vamos imaginar um bloquinho de tijolo aqui, um tijolinho. Então, se eu aplicar uma carga muito grande nesse ponto aqui, o tijolinho vai quebrar, porque ele não consegue resistir a uma carga muito elevada. Independente do material que eu for estar aplicando, ali, se eu for imaginar o aço mais resistente do mundo, se eu aplicar uma carga grande o suficiente em um ponto ali, ele vai romper. Isso acontece de uma maneira diferente nos arcos. Por quê? Porque quando eu for aplicar aqui uma carga em cima desse meu arco, desse meu elemento em arco aqui, ele não vai concentrar a carga em um único ponto. Ele vai conseguir distribuir essa... Não é uma distribuição direta, vocês vão ver mais para frente ali como que acontece isso, mas ele consegue distribuir essa carga ali de uma maneira mais eficiente e concentrar e fazer essa concentração de carga em pontos de apoio. Então, esses apoios aqui que vão ser responsáveis por estar resistindo isso, e geralmente esses apoios aqui, se a gente for imaginar, eles são a Terra. Então, a Terra, ela consegue resistir. A Terra, a gente joga tudo para ela. Todos os esforços que a gente não consegue, que a nossa estrutura resiste, a gente joga para ela. E a Terra dá conta. De uma forma ou de outra, ela dá conta. Então, os elementos em arcos, eles facilitaram muito o processo de engenharia para a utilização desse recurso, desse artifício, na verdade, geométrico, né, para estar conseguindo fazer nossos elementos estruturais. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali na engenharia mecânica, desenvolvimento de porcas, parafuso, também está relacionado com a utilização de arcos. Na parte de engenharia civil, propriamente dita, né, como está o exemplo ali para vocês, então em pontes, também ainda é muito empregada a utilização de arcos e tudo mais. Então a gente sempre está desenvolvendo isso, e isso foi uma das grandes contribuições do Império Romano para a engenharia atual. Então, avançando bastante agora, né, para os tempos mais próximos da atualidade ali, a gente está se aproximando cada vez mais da nossa engenharia atual. Essa engenharia que a gente conhece, ou porque não conhece tanto, vai conhecer ao longo dessa disciplina, na verdade. Mas então, como que foi esse desenvolvimento? Então, ao longo de todo esse período, a engenharia foi se desenvolvendo, foram surgindo as necessidades da sociedade ali, tudo mais. Foi lá uma pessoa desenvolver algum método científico que surgiu ali pelo século IV, mais ou menos, mas foi ali, fez algum processo científico, então testou alguma coisa, não funcionou, testou outra coisa, também não funcionou, testou a terceira coisa, opa, daí funcionou, então é isso aqui que eu vou estar utilizando. Então alguém foi lá, fez isso e conseguiu suprir alguma demanda da sociedade. Então isso foi feito ao longo de todo o tempo, e durante todo esse processo foi se desenvolvendo a engenharia vinculada à ciência e à tecnologia, né? Então, todo esse processo ali foi sendo realizado ao longo de todos os anos e é realizado ainda hoje, está sendo realizado agora por várias pessoas ao redor do mundo, né? Então, ali durante o período principalmente durante o século XVIII, né, com a Revolução Industrial, a parte da engenharia ela deu um salto bastante grande novamente. Então, é um dos grandes saltos que aconteceu na área da engenharia. Por que que durante esse período? Por que que no século XVIII? Porque nesse período aconteceram as grandes revoluções, né? Então a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa ali e a Revolução Industrial propriamente dita. O que que aconteceu então nessa Revolução Industrial? O que que constituiu essa Revolução Industrial? Então, para quem não sabe, antes desse processo de industrialização, as fábricas, as indústrias ali, elas eram compostas basicamente por mão de obra de pessoas. Então, preciso fazer
um fio, por exemplo, para produzir uma camiseta. Eram pessoas que iam lá na tecelagem, utilizavam alguns tipos de equipamentos já, obviamente, né? Elas usavam alguns equipamentos, mas a força mecânica aplicada era toda humana. Então, era uma pessoa que ia lá fazer o negócio, fazia o fio, esse fio era transportado para outro lugar por uma pessoa, e daí esse fio era utilizado para compor uma camiseta, por exemplo, uma camiseta que era feita por outra pessoa. Então, todo esse processo era muito manual. E isso era aplicado para tudo, para fabricação de armas, por exemplo. Era o ferreiro que tinha que fazer a arma, então não existia ali uma máquina que conseguia bater automaticamente. Não, era o ferreiro que ia lá com o martelo dele e batia até o ferro ser moldado da maneira que ele queria. Então, tudo isso ali era um processo muito manual. E processos manuais geralmente eles demoram um pouco mais para serem desenvolvidos. Por quê? Porque tem toda aquela questão. A pessoa não consegue bater o martelo 24 horas por dia, ela precisa descansar. Tem dias que ela está irritada, ela não consegue render tão bem. Então, ela tem variações ali ao longo do dia, além de que, se você tem muitas pessoas trabalhando no lugar, você precisa pagar, essas pessoas. Geralmente essas pessoas eram muito mal pagas, mas eram pagas, seja em valor em dinheiro e nesses casos geralmente era em comida. Então o patrão basicamente dava alguma migalha de comida para as pessoas para elas trabalharem para ele, mas era assim que funcionava a vida naquela época. Não era muito feliz, mas era assim que era. Então a partir disso as pessoas viam uma demanda. Tá, eu não quero depender das pessoas para estarem trabalhando ali. Eles já estavam utilizando até crianças, porque era muito mais barato de trabalhar nesses lugares. Mas que criança não precisa receber, né? Não precisava ter direito naquela época, mas era muito mais barato. Mas aí eles queriam mais barato ainda e de uma maneira um pouco mais padronizada, uma maneira um pouco mais organizada ali esse desenvolvimento para eles. Então surgiu essa demanda. E alguém foi lá e supriu essa demanda. Então chegou alguém lá e falou: Ó, eu tenho uma máquina de tecelagem aqui. Você basicamente ali utiliza um motor a carvão. Motor a carvão, outra demanda que surgiu e foi suprida. Então alguém precisava ali fazer um movimento repetitivo, por exemplo, rodar uma manivela infinitas vezes ao longo do dia. O cara olhou lá, tá, mas eu posso fazer ali um sistema de vapor e tudo mais que vai conseguir girar essa manivela infinitas vezes ao longo do dia. E não vai precisar de uma pessoa para estar fazendo isso. Então, por lá, desenvolveram uma máquina carvão, por exemplo, um ciclo Otto ali, e conseguiram desenvolver isso ali, que gerava para eles automaticamente, só precisava colocar carvão ali na caldeira para produzir o vapor. Beleza, então fizeram o motorzinho ali. Então, beleza, voltando ali para a tecelagem. Chegou o cara falou lá, eu consigo fazer eu fiz uma máquina aqui para você que vai fazer basicamente toda a parte da tecelagem sozinha, só precisa colocar ali o fio e tudo mais nela, ela vai fazer todo esse processo sozinha, só precisa colocar carvão ali e tranquilo. Então, a partir desse momento ali, o dono da indústria olhou, tá, mas essa máquina aqui, ela vai fazer o papel, sei lá, de 10, 15 pessoas que estão fazendo aquilo ali ao longo do dia. Então, beleza, eu vou pagar para você, você coloca essa máquina aqui, a gente vai colocando mais máquinas, eu mando essas pessoas embora. Então, basicamente, isso deu início ali ao processo de revolução industrial. Por quê? Porque isso gerou uma massa muito grande de desempregados. Então, sempre que a gente tem um salto industrial muito grande, a gente gera uma massa de desemprego muito grande. Por quê? Porque tem toda essa substituição da mão de obra. Então, todas aquelas pessoas ali que estavam extremamente mal pagas, recebiam basicamente só comida, elas passaram a não receber nem comida. Então, gerou uma miséria muito grande nessas cidades ali. Por isso que se deu o nome de Revolução Industrial, porque gerou uma demanda social muito grande. Então, as pessoas não tinham nem o que comer, viam os filhos morrer de fome ali sem poder fazer nada. Não existia auxílio nenhum do governo. O governo, inclusive, taxava as pessoas, eles prendiam as pessoas que não tinham emprego porque eram chamados de vagabundos. Então, uma época bem complicada aquilo ali. Então, além disso, então, esse processo de revolução industrial ali está extremamente vinculado à engenharia. Então, surgiu essa demanda, né, por necessidade. Geralmente essas demandas acabam surgindo ali pela classe mais alta da sociedade. Por quê? Porque eles visam mais o lucro. Então, o processo ali que precisa de um pouco mais, que eles acham que podem diminuir o valor ou melhorar a eficiência, vai sendo desenvolvido, alguém vai lá, consegue suprir essa necessidade, e a partir disso, então, vai sendo desenvolvido esse processo. E quem que desenvolve esse processo? A engenharia, ciência e tecnologia. A ciência é propriamente o método que vai ser desenvolvido para chegar naquela tecnologia que vai ser empregada na engenharia. Então,
tudo isso é um processo muito construtivo, também é a nossa tríplice aliança ali, basicamente, que está sendo ligada. Então, tudo isso foi realizado a fim de aumentar a produção e diminuir os custos de produção dessas indústrias, gerando, então, a Revolução Industrial. Então, outro ponto bem importante para a gente lembrar são os métodos Fabris. Então, inicialmente a gente pensa ali em fábrica, como a gente observa as fábricas hoje, né? Então, tem toda uma sequência lógica ali bem desenvolvida, bem certinho, que foi sendo executada. Mas inicialmente não era assim, as fábricas eram locais bem relativamente complicados, então não tinha uma sequência, era tudo meio que uma loucura ali acontecendo ao longo do tempo. Então tinha aquelas pessoas lá, para quem já viu o filme do Chaplin lá, precisavam do cara brigando com os outros, mandando ele para tal lugar, para ter uma certa organização. Então não tinha um sequenciamento lógico dos processos que estavam acontecendo ali ainda. Então isso foi um processo que aconteceu principalmente com o desenvolvimento do Fordismo. Então o Fordismo ali, literalmente da Ford, né? Então o Henry Ford, ele propôs, junto com o Taylor, na verdade o Taylor surgiu com a ideia e o Ford aplicou, então surgiu ali em 1911 o método de processo científico. Então, ele conseguiu ali propor um sequenciamento lógico de produção. Então, na fábrica ali, o que a gente precisa primeiro? É a fabricação do chassi, sei lá, não entendo muito da parte de mecânica. Mas então, primeiro a gente precisa de determinada peça, então vamos produzir tal peça primeiro, depois essa peça vai passar por uma esteira, e essa esteira vai levar a peça para outro lugar, onde ela vai ser utilizada, vai ser melhorada e tudo mais. Então a fábrica ela passou por um processo de revolução, foi feito um sequenciamento lógico e a produção em larga escala. Então ainda eram necessários trabalhadores ali nessa fábrica, obviamente é muito menos trabalhadores do que o processo manual, né? E foi feita também uma padronização desses materiais que eram produzidos. Então, quando a gente pensa em trabalho manual, quando a gente pensa ali em trabalho manual, a gente tem que lembrar também que as pessoas têm diferenças. Então, por exemplo, eu vou pregar um botão em uma camisa. Eu prego um botão em uma camisa diferente do que uma outra pessoa vai pregar um botão em uma camisa. Então, isso já gera algum tipo de diferença ali no processo construtivo. Então, uma camisa, ela não vai ser 100% igual a outra fabricada por uma pessoa diferente. Então, o processo de industrialização trouxe essa padronização. Então, eu sei que com um determinado perfil de confiança ali, então, se uma determinada máquina consegue proporcionar para mim um padrão de confiança 95%, eu tenho uma camisa que é 95% igual a outra camisa. Então, eu tenho uma padronização bem mais eficiente. Então, além disso, o Taylor ele propôs todo esse sequenciamento lógico da fábrica ali, e possibilitou então a fabricação em larga escala, que foi quando o Henry Ford conseguiu dar ali o seu salto gigantesco, né? A Ford foi gigantesca, principalmente nesse período inicial da fabricação automobilística, onde ele aplicou então esses conceitos e conseguiu produzir muitos carros, reduzindo bastante o valor agregado para sua construção. Então isso viabilizou o crescimento da marca dele de uma maneira bem exponencial, que então, obviamente, foi copiada pelas outras marcas. Então, como eu comentei com vocês lá, você desenvolve tal coisa. Você é protegido pela lei ali, já existiam leis de patente na época, não eram tão rigorosos, mas existiam. Você inventa uma coisa e se funciona, alguém vai copiar aquela coisa. Pode ser de uma maneira bem semelhante. Faz parecido aí, só não copia igualzinho. Então, isso existe, as pessoas geralmente copiam as coisas, dão uma mudadinha em alguma, alguma parte e tudo mais, dão uma melhoradinha, na verdade, né? Porque uma visão diferente sempre pode dar uma melhorada. Então, o processo foi copiado e foi multiplicado por todas as marcas, e não se atendo somente às marcas de carro, por exemplo. Isso foi aplicado a vários processos industriais, então desde a fabricação de equipamento bélico, fabricação de outros materiais, não só da parte de metal. Então, o processo industrial em si, como um todo, foi revolucionado com esse aumento do desenvolvimento industrial, com esse aumento da produtividade e a padronização dos serviços, utilizando cada vez menos mão de obra. Essa redução da mão de obra a gente vê até hoje. Então, tempo atrás ali até surgiu a notícia de que a Xiaomi
vai fazer uma fábrica 100% automatizada. Então, ela vai utilizar a tecnologia 5G, onde as máquinas conseguem se comunicar muito rapidamente, e ela vai produzir, então, celulares ali. Se eu não me engano, são 60 celulares por minuto, alguma coisa assim. É uma fábrica praticamente 100% automatizada. Possivelmente ali de várias pessoas que precisavam estar lá conferindo o chip e tudo mais, vai ter uma pessoa ali responsável por estar, talvez, conferindo se está tudo ligado e tudo mais, e é isso. Então, cada vez menos as pessoas vão ser utilizadas nesses processos, principalmente esses processos mais repetitivos, né? Então, isso também é uma revolução que a engenharia traz. Não é, de um certo ponto de vista, é positivo, porque a gente consegue, é, na teoria, né, liberar essas pessoas que faziam um trabalho mais manual e repetitivo para estar exercendo outras atividades mais técnicas, né, onde existe uma demanda ali por essa pessoa estar fazendo uma atividade mais pensante, então ela precisa desenvolver uma atividade um pouco mais complexa, então a gente vai, na teoria, isso vai funcionar. Mas na prática, o que acontece, principalmente nos períodos iniciais ali, é uma onda de desemprego, né? Então, infelizmente, tem esse lado bastante negativo, que também está vinculado com a engenharia. A engenharia também traz esses processos, também está vinculado com essa parte um pouco negativa. Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, né, o Henry Ford ele aplicou efetivamente os conceitos do Taylorismo, que foi produzido pelo Taylor ali, e conseguiu revolucionar a indústria automobilística, fazendo a padronização e a execução dos serviços em série. Então, vocês podem ver, aqui é um exemplo da fábrica dele. Eu não sei se essa aqui é efetivamente da Ford, mas é do período do que foi aplicado o Fordismo. Então vocês podem ver que ainda existia uma utilização muito grande de mão de obra. Então eram os funcionários ali que iam montando as peças e fabricando as peças e tudo mais. Mas a diferença é que agora existia um sequenciamento lógico. Então os carros, por exemplo, eles utilizavam as esteiras e essas esteiras, então, passou, coloquei as rodas aqui, por exemplo, passa para a próxima etapa, vamos colocar o motor. Colocou o motor, caminha na esteira ali, vai passar para outro grupo de pessoas que vai montar o câmbio, por exemplo. Então, esse sequenciamento ia passando ali de um grupo de pessoas para outro, e essas pessoas iam fazendo essa montagem bem específica. E por que isso era vantajoso? Por que essas pessoas, então, melhoraram esse processo? Porque, por exemplo, se vocês forem pensar, se uma pessoa ali, ela coloca rodas no chassi do carro o dia inteiro, ela vai ser muito mais eficiente colocando rodas no chassi do carro do que uma outra pessoa que estava trabalhando com o motor, por exemplo. Então você gerava uma mão de obra extremamente especializada em uma única atividade. Então o cara era extremamente especialista, ele era extremamente bom em colocar as rodas no chassi do carro, por exemplo. Enquanto o cara que trabalhava só com o motor, ele era extremamente bom em trabalhar só com o motor do carro. Então isso gerou uma especialização gigantesca da mão de obra, que é bastante característica do Fordismo. Então, era um processo industrial sequencial com uma repetição muito grande de atividades que acabava gerando especialistas nessas atividades bem específicas. Então, esse sistema ali, ele viabilizou a produção de uma quantidade muito grande dos materiais. Então, por exemplo, os carros ali, eles conseguiram ser produzidos em uma escala muito maior do que eram antigamente, e também os outros materiais, então desde a parte têxtil, as roupas e tudo mais, ferramentas, utensílios também acabaram utilizando esse tipo de método, né, de fabricação e viabilizaram então uma redução muito grande na quantidade de recursos, principalmente financeiros utilizados, né, porque se forem pensar, se essas fábricas aqui já tinham muita gente trabalhando, imagine antes quando não tinha todo esse processo de automatização ali. Então, eram muito mais pessoas para fazer muito menos processos. Então, aqui já era um número reduzido de pessoas que recebiam uma quantidade menor de dinheiro que o patrão precisava pagar para eles. Então, é, acabou reduzindo a quantidade de recursos e também a produção sequencial que facilitava e também acabava melhorando a qualidade final dos produtos, porque essas pessoas especialistas elas faziam muito bem aquele determinado serviço e esse determinado serviço seria com uma qualidade um pouco melhor do que, por exemplo, se cada pessoa tivesse que fazer uma construção diferente, né?
Então, outra situação bem complicada na história da humanidade que aconteceu, mas que do ponto de vista de engenharia acabou avançando bastante, foram as grandes guerras, né? Então, tanto a Primeira quanto a Segunda Guerra Mundial, elas possibilitaram um avanço bem grande do ponto de vista tecnológico. Então, aqui falar um pouquinho mais especificamente da Segunda Guerra Mundial, que ela proporcionou algumas tecnologias, né? O desenvolvimento de algumas tecnologias que a gente ainda conhece no dia a dia. Então, elas estão um pouquinho mais próximas a gente, mas a Primeira Guerra Mundial, ela também proporcionou o desenvolvimento de muitas tecnologias que foram bem revolucionárias para a época, desde a utilização de gases, por exemplo, como uma arma letal. Então, a utilização do gás laranja lá que eles jogavam nas trincheiras inimigas para matar e desestabilizar toda a parte inimiga ali que eles queriam confrontar. Então, também foi um avanço bem grande. Mas tratando então da Segunda Guerra Mundial. Então, desde o desenvolvimento ali, o melhoramento dos aviões, que os aviões já foram utilizados em uma escala bem pequena, mas foram utilizados na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial viabilizou então o desenvolvimento de aviões que transportavam muito mais passageiros do que quando comparados ao período antes da guerra, né? Então também viabilizou a produção de veículos ali aéreos, né? Os aviões que viajavam em velocidade muito rápidas. Então isso possibilitou ali que eles atingissem inimigos de uma maneira mais rápida também, transportando bombas, transportando armas mais potentes, melhorando a situação do piloto, protegendo ele um pouquinho mais para que ele pudesse lutar por um período maior de tempo também, proteger o equipamento. Aviões eram caros, então você não queria que um avião ali voasse apenas uma vez e explodisse. Então, sim, eles precisavam de um material mais resistente e tudo mais. Melhorou, então, possibilitou, então, um avanço na qualidade do metal que eles estavam utilizando para produzir aqueles aviões, melhorou uma qualidade das armas, eles precisavam de armas mais leves para esses aviões carregarem. Então, tudo isso está relacionado com todos esses processos ali da Segunda Guerra que eles foram utilizando para derrotar os seus inimigos. Então, por exemplo, ao lado da Alemanha, né, os nazistas ali, eles buscavam muita tecnologia, então desde a produção dos seus tanques e tudo mais, seus canhões, por exemplo. Eu não lembro o nome desse canhão, mas é um canhão gigantesco, então se eu não me engano, um tiro desse canhão, que era desse canhão que só podia andar em cima de trilhos de trem, então também toda essa parte ferroviária eles conseguiram fazer por toda a Europa ali e tudo mais. Então esse canhão gigantesco, se eu não me engano, ele poderia, o projétil dele poderia viajar por quase 20 quilômetros, então é uma coisa absurda, se for pensar. Então o cara tirava lá, sei lá de onde e conseguia acertar 20 quilômetros. Jogava de Ponta Grossa, quase chegava em Carambeí lá. Então é um negócio muito absurdo se for pensar. Era uma arma com poderio bélico muito grande. E também, fugindo um pouquinho da parte bélica, a gente tem outras situações que foram muito favorecidas pelo desenvolvimento da tecnologia nessas guerras. E uma dessas coisas é algo que, inclusive, a gente está utilizando agora, que são os computadores. Então, o processo computacional já existia de certa forma. Então, a computação de dados, especificamente, ela já existia, só que era um processo ainda bastante manual. Então, era necessário ali a utilização de várias pessoas que estavam lá vendo códigos, e trabalhando e pensando e computando e vendo matemática e tudo mais para estar decodificando algum código, algum processo. Então, a utilização o surgimento do computador se deu com Alan Turing. Então, inclusive, existe um filme do Alan Turing que se chama O Jogo da Imitação, que é bem legal para a gente estar vendo. Não é um filme documentário, é um filme mesmo. Então ele não é chato de ver, ele é bem legalzinho mesmo, que mostra como que se deu o surgimento então de um primeiro computador, que era um maquinário gigantesco com uma capacidade de computação é, ínfima quando a gente compara com os computadores de hoje em dia, mas que favoreceu muito aos aliados, principalmente, a vencer a guerra. Por quê? Porque eles conseguiam pegar, por exemplo, uma mensagem codificada do eixo, né, que era Alemanha, Itália e Japão. Então eles conseguiam, por exemplo, pegar uma mensagem do eixo e decodificar ela utilizando computadores. Então eu colocava a mensagem lá no computador, o computador começava a processar, ficava lá processando,
então dava a resposta decodificada para eles. Esse processo antes era manual, então como eu comentei para vocês, as pessoas lá liam a mensagem codificada e iam tentando, fazendo processos ali, iam tentando decodificar aquela mensagem até que em algum ponto elas conseguiam. O computador conseguiu fazer isso muito mais rápido, então trouxe um processo ali, então talvez uma mensagem, vamos atacar tal lugar daqui 15 minutos. O computador conseguia decodificar, evitando então as baixas naquele local. Uma pessoa, um grupo de pessoas talvez não conseguisse fazer isso. Então, o processo computacional trouxe grandes vantagens e só está sendo desenvolvido desde então, né? Cada vez a gente tem melhoramento dos computadores. Hoje em dia a gente já tem processamento quântico, né? Não igual aquelas terapias quânticas, não. O processamento quântico, realmente a utilização ali de um sistema que foge do binário, que é o computador utilizado normalmente. O computador que a gente utiliza hoje em dia é um sistema binário. O processamento quântico não precisa mais de sistema binário, ele já consegue extrapolar e processar informações além do 0 e 1 que a gente está acostumado no dia a dia. Então, o desenvolvimento computacional avança muito ao longo do tempo. Hoje em dia ele avança exponencialmente. E também a gente tem alguns outros tipos de tecnologia que, na verdade, foram pensados, né, com o sentido de beneficiar as pessoas, não necessariamente só beneficiar as pessoas. Quando a gente pensa em ciência, por exemplo, a pessoa lá, a Marie Curie, quando ela estava estudando a radioatividade, ela não necessariamente estava pensando, não, eu vou usar a radioatividade para melhorar a vida de tal pessoa. Não, ela estava estudando a radioatividade, independente daquilo ser bom ou ruim, ela tinha uma demanda talvez pessoal dela para entender como que aquele processo funcionava, o que que aquilo fazia. Então a ciência, na verdade, a ciência é neutra, ela não está preocupada com bem e mal. A ciência tem que ser desenvolvida independentemente disso. Então, quando estava sendo estudada a radioatividade, ninguém estava pensando, não, mas isso aqui pode ser utilizado com um fim bom ou um fim ruim. Ela simplesmente foi desenvolvida. Então, quando foi desenvolvido ali o processo radioativo, conseguiram fazer o processo de fissão nuclear ali, de fusão nuclear, então foi produzido um processo que conseguia gerar uma quantidade muito grande de energia. Então essa energia ela poderia ser empregada tanto para gerar, por exemplo, energia elétrica, né, que consiste nas usinas nucleares, que já começaram a ser pensadas nessa época, ou poderia ser usada também com poderio bélico. O que vocês acham que eles usaram? Poderio bélico, né? Porque conseguiria matar uma quantidade muito grande de pessoas utilizando apenas um recurso. Então, do ponto de vista econômico, né, principalmente para os Estados Unidos ali, foi super efetivo. Eles lançaram 2 bombas atômicas e mataram milhares de pessoas. Do ponto de vista humanitário, isso é horrível, né? Nunca deveria ter sido feito. Mas, para o período ali, funcionou com o objetivo que eles tinham dentro dos conceitos de ética que eram utilizados na época e aconteceu dessa forma. Agora não cabe tanto a gente julgar, mas a ciência é dessa forma, ela é desenvolvida e como é utilizada geralmente é manipulado pelas pessoas, geralmente por quem tem determinado tipo de poder, por quem manda mais, quem consegue pagar o valor maior, qualquer coisa nesse sentido. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente ainda teve mais um período de guerra, que na verdade foi a Guerra Fria. Não teve embate ali, propriamente dito, né? Ninguém pegou em armas e foi lá lutar com o outro, mas foi um período de Guerra Fria que acabou sendo bastante benéfico para a ciência, porque foi uma guerra basicamente científica e tecnológica. Então, a garganta já está ficando seca. Mas então, como que funciona isso? Como que funcionou essa guerra? Então, basicamente, a gente tinha duas potências, né, que seria potência capitalista, geralmente vinculada aos Estados Unidos, e a potência socialista, comunista, acho que nesse caso seria mais socialista, que está vinculada à União Soviética. Então, a gente tinha essas duas potências que dividiam basicamente o mundo em dois, né? Cada potência queria conquistar um pedaço maior do mundo, então existia efetivamente essa disputa. Então, ia lá o modelo capitalista fazia acordos com países, fazia acordo com presidentes para adotar o seu sistema, né, político e sistema também econômico. Os russos também iam lá, conversavam com outros países, talvez coagiam outros países para adotar o sistema socialista. Então foi uma disputa bem grande para a adoção
para cada um conseguir maior poderio, né, durante esse período. Só que esse período também ele foi marcado por um grande desenvolvimento tecnológico, porque cada país, cada lado desses, né, queria mostrar que tinha mais poder, que ele conseguia fazer mais. Então, não necessariamente eles pegavam em armas, mas eles mostravam, ó, a minha arma é melhor que a tua. Então, fica esperto aí. Ah, a minha arma consegue matar tantas pessoas, a tua não consegue tanto. Então, esse processo também acabou desenvolvendo muita tecnologia. E durante esse período, então, a partir desse período, na verdade, foram sendo desenvolvidos vários métodos científicos. Então, a gente teve avanços ali, tanto na questão de energia, então, foram melhorados os processos energéticos, processos de fusão, fissão nuclear para geração de energia elétrica, basicamente, né, nas usinas nucleares. Foram estudados uma grande quantidade ali de vírus, bactérias que antes não eram conhecidos. Foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura, que é um equipamento muito interessante que a gente consegue estar utilizando para verificar microestrutura das coisas, muito mais do que o microscópio óptico. Durante esse período, possibilitou também a viagem do homem até a Lua, que até hoje algumas pessoas questionam, mas eu acredito que aconteceu, existem provas factíveis de que aconteceu. Então, tudo isso foi possível graças ao desenvolvimento tecnológico que é baseado na ciência. E a aplicação da ciência e tecnologia consiste na engenharia, que é então o desenvolvimento prático ali de todos esses processos. Então, aqui só para exemplificar para vocês, tem aqui uma bactéria, né, que parece peludinha, mas são cílios, na verdade. Então, aqui também, após esse período, a utilização dessas técnicas de microscópio, microscópio eletrônico, por exemplo, com o conhecimento do material genético de bactérias e vírus, possibilitou o conhecimento do nosso material genético. Então, a gente tem o projeto Genoma, que hoje em dia a gente consegue fazer, por exemplo, tem um exame que, se eu não me engano, custa em torno de R$ 1.500. A gente vai ali e faz esse exame e a partir disso a gente consegue saber, por exemplo, se a gente tem alguma predisposição genética a algum determinado tipo de doença. Então, alguém tem uma pessoa que tem Alzheimer na família. Ela quer saber se ela pode ficar com Alzheimer, pode ter Alzheimer também quando for mais velha. Ela pode fazer esse exame e ela vai saber. Então, mas para que ela vai querer saber disso, professor? Para ficar surtando só? Não, porque ela consegue iniciar talvez um tratamento muito mais rápido e nunca ter um efeito dessa doença. Então é um processo bastante benéfico. Ela vai lá, faz o exame e consegue fazer um tratamento muito mais adequado. Alguns tipos de câncer também podem ser verificados dessa forma. Então, talvez uma predisposição genética ali já consiga ser detectada e talvez então promover para essa pessoa mudança de hábito alimentar, algum tipo de mudança que vai dificultar muito mais o desenvolvimento desse processo cancerígeno. Então, são coisas bastante positivas ali que a tecnologia e a engenharia conseguem trazer para a gente. Trazendo um pouquinho mais para a engenharia civil. Vocês que estão assistindo a aula, pensem um pouquinho, o que é isso aqui? O que está contido nessa imagem aqui? Essa imagem, só para contextualizar para vocês, é uma microscopia eletrônica de varredura que está com uma ampliação de aproximadamente 2.000, 3.000 vezes. Então pense um pouquinho ali antes de eu falar o que é esse material, o que vocês estão vendo. Então, na verdade, esse material ali que vocês estão vendo nessa figura é uma pasta de cimento, é um concreto. Como assim concreto, professor? Estou vendo um monte de agulha ali, uns material estranho, uns negócios tudo deformado. Sim, é um concreto. Então a gente tem vários compostos ali na microestrutura da nossa pasta de cimento. A pasta de cimento, para quem não conhece, é a parte onde não tem pedra, basicamente, do nosso concreto. Concreto é aquela mistura lá. Então vou pegar o cimento, vou misturar água, pedra e areia. O concreto seria toda essa mistura. O agregado graúdo seria a pedra grande, a areia seria o agregado miúdo, e a pasta seria só o cimento com água. Então, a mistura de cimento com água seria a pasta. Isso aqui é uma pasta. Então, essa parte aqui, tudo meio deformadona, seria a parte que dá resistência para o nosso concreto. Mas a gente também tem outros materiais aqui dentro. Então, a gente tem alguns compostos ali. Estou olhando aqui para a minha outra tela. A gente tem alguns compostos que são mais hexagonais, que são portlandita, que estão contidos ali dentro, são basicamente hidróxido de cálcio. Essas agulhinhas aqui, que quando a gente trabalha no começo, enquanto o concreto está secando,
elas são benéficas para o concreto, mas se elas aparecem depois, elas causam muitos problemas para o nosso concreto, que estão relacionados lá com o zinco sulfato que eu estava comentando com vocês. Então, elas podem ser bem problemáticas para a gente, elas podem resultar ali em processos de degradação que não vão ser nada interessantes para a gente, né? Então, eles acabam resultando em problemas ali para essa situação. Mas então isso aqui é um concreto. Eu sei que não parece, né, visualmente, mas então é exatamente isso. A microscopia eletrônica de varredura, que é um processo tecnológico que foi desenvolvido, possibilitou para a gente estar observando, por exemplo, essa situação. Então, acaba sendo bem legal. É um processo que foi descrito. Hoje em dia a gente já consegue imagens muito melhores do que isso, né? Isso aqui é uma imagem relativamente antiga, se eu não me engano é de 98. Então, a gente já consegue desenvolver bem mais do que isso. Prometo pra vocês que já tá quase acabando. Essa parte, essa primeira aula aqui é bem introdutória, né? Basicamente é uma aula de história aqui que eu tô passando para vocês, mas depois vai ficando um pouquinho mais dinâmico o processo. E eu vou acabar um pouquinho mais cedo essa aula, até porque eu acho que vocês ainda estão se acertando, né, com questão do horário e tudo mais. Então, vou deixar um pouquinho mais leve. Mas então, vamos lá, falta só alguns slidezinhos aqui. Então, no Brasil, o que aconteceu com a engenharia no Brasil? Então, a gente não pode negar que, por exemplo, existe engenharia aqui no Brasil desde sempre. Então, desde que surgiu a vida humana, basicamente, aqui no Brasil, também surgiu a engenharia. Por quê? Porque desde os indígenas, eles usavam ferramentas, eles aplicavam técnicas de desenvolvimento ali que facilitavam a sua vida. Então, a utilização de arco e flecha, a utilização de lanças, a utilização de métodos, por exemplo, para moer mandioca. Tudo isso faz parte da engenharia, tudo isso são métodos que eles foram, escorregando, foram métodos que eles foram empregando ali que viabilizaram algum tipo de melhora na sua vida. Então, eles conseguiram proporcionar algum tipo de facilidade, algum tipo de melhoramento da sua vida propriamente dita. Então, já existia desde sempre aqui no Brasil a engenharia. Mas o que aconteceu foi que, principalmente durante o processo extrativista da cana-de-açúcar, onde eram utilizados ali os engenhos de açúcar, com a utilização de muita mão de obra escrava, né, como todo mundo conhece, nesse processo também foi desenvolvida muita engenharia. Como assim engenharia? Eles precisavam ali de um processo de moeção da cana, então eles pegavam lá, eles não, na verdade os escravos, né, pegavam a cana, cortavam, transportavam até os engenhos, e nesses engenhos então eles processavam toda essa cana-de-açúcar, iam passando por vários processos ali, se eu não me engano eram 3 ou 4 máquinas, né, que eles utilizavam, que iam sendo passados ali a cana-de-açúcar. Esse processo então ia culminar na formação da rapadura. Essa rapadura ali que eles tratavam mais um pouquinho e conseguiam produzir o açúcar mascavo. Sim, era o açúcar mascavo. Quando a gente pensa em engenho de açúcar, a gente não pode imaginar ali saindo o açúcar branquinho. Esse processo do açúcar branquinho só veio bem mais tarde com a invasão holandesa aqui no Brasil, quando eles aplicavam uns tipos de soda ali que conseguiam branquear esse açúcar. Então, só a partir de então eles conseguiram ser açúcar branquinho, quando eles conseguiram basicamente roubar a tecnologia dos holandeses que trouxeram aqui para o Brasil. Mas então, quando a gente pensa nesse processo inicial de moeção de cana-de-açúcar, moagem, moeção, não sei exatamente, mas então quando a gente pensa nesse processo de extração de cana-de-açúcar, a gente tem que pensar no açúcar mascavo ali, que passava por vários processos, e esses processos foram sempre sendo elaborados. Então aqui a gente pode observar um tipo de máquina, né, que já utilizava ali tanto a força mecânica de pessoas, infelizmente, né, mas também utilizava a força mecânica de animais. Então geralmente eles colocavam ali bois e vacas para estar puxando, para estar conseguindo fazer a moagem dessa cana-de-açúcar e extrair o soro ali, o caldo da cana-de-açúcar, né, para estar fazendo o açúcar propriamente dito depois. Então também passou por esse processo ali de, de engenharia para estar desenvolvendo esses processos tecnológicos. Outra coisa que também acabou influenciando bastante a parte de engenharia, aqui, mais a parte de engenharia de infraestrutura, foi a necessidade de escoamento desses materiais. Então, as pessoas iam ali e produziam uma quantidade muito grande de açúcar, mas elas precisavam vender. E no Brasil, principalmente nesse período, não existiam pessoas muito ricas que iam consumir todo esse açúcar produzido. Eles precisavam transportar para fora do Brasil. Mas daí vocês começam a pensar,
Tá, a região litorânea ali, beleza, né? Era relativamente tranquilo de transportar. Mas e quando eles começavam a ir um pouquinho mais para o interior do Brasil, como é que eles iam levar todo esse açúcar pro litoral? Ia demorar muito, ia acabar sendo inviável eles levarem todo esse material lá pro litoral. Então, a partir disso, começaram a surgir tanto as estradas e também as ferrovias, principalmente ali as ferrovias lá na época do café, né, que já eram bem mais proeminentes a utilização de locomotivas. Então começou a surgir essa demanda por ferrovias, onde o trem conseguia passar para essas ferrovias, transportando tanto passageiros quanto mercadorias, levando elas para o litoral. No litoral, ali onde existiam os portos que eram carregados, então, e transportavam todo o açúcar e o café para a Europa. Então, todo esse processo ali acabou resultando de uma demanda inicial de transporte desses materiais que eram produzidos aqui no Brasil, principalmente utilizando mão de obra escrava. Então, durante muito tempo, foi esses processos que foram sendo utilizados aqui no Brasil. Essa demanda por infraestrutura, inicialmente rodovias, né, para transportar o açúcar lá, geralmente com carros de boi, depois para o café, onde eram utilizados principalmente locomotivas, que tinham uma capacidade muito maior de transporte, né, então já limitou bastante aquele transporte utilizando bois e pessoas, também infelizmente eram utilizados, mas então tudo isso foi bastante utilizado até o século XIX. Então, lá em 1888 foi proclamada a abolição da escravatura, que obviamente foi muito positiva, né? Ainda não é um processo completo, digamos assim, no Brasil, mas começou em 1888, e a partir de então não era possível mais ter escravos. Só alguma outra pessoa bem ruim ainda mantinha escravos clandestinos, mas de forma geral era proibido, então eles não podiam mais utilizar nossas plantações ali, mão de obra escrava. Então, o que que aconteceu? Aquelas pessoas extremamente ricas, né, com açúcar e com café ali, elas precisavam de alguma nova fonte de renda. Elas tinham muito dinheiro, elas tinham poder aquisitivo muito grande, então elas precisavam colocar o seu dinheiro para trabalhar para elas, para gerar mais dinheiro, cada vez mais dinheiro, né? E como que eles fizeram isso então? Então vocês têm que imaginar que no Brasil que não existia praticamente nada de indústria, então era completamente agrário. Não que hoje em dia exista muita indústria aqui no Brasil, mas era completamente agrário. Então, basicamente, o que se via aqui no Brasil eram fazendas e só. Em alguma outra cidade ali, bem pouco desenvolvida, acho que São Paulo, Rio de Janeiro eram um pouco mais envolvidos, mas era só. Então, o que que aconteceu quando não podia mais utilizar a mão de obra escrava? Essas pessoas muito ricas, elas foram atrás de uma nova fonte de renda e elas viram o que estava funcionando. Então, o que estava funcionando? A utilização de máquinas, porque daí eu não preciso de pessoas, não preciso estar pagando pessoas, que eles já não pagavam, né? Então eles gostaram disso de não pagar pessoas e foram utilizar atrás de máquinas. Então, a partir disso, eles conseguiram colocar cada vez, investir o seu dinheiro em maquinários, né? Então, a produção de indústrias, então foi um processo de industrialização que aconteceu aqui no Brasil, com essas pessoas que detinham muito dinheiro, começaram a investir em indústrias, começaram a investir em máquinas, e então começou, de certa forma, um processo de industrialização no Brasil com a produção de diversos materiais. Então, só que isso era um processo de industrialização ainda bastante precário, então geralmente eram fabricadas peças bem iniciais que iam para a Europa, principalmente né, para a Europa, para serem refinadas em materiais mais caros, como basicamente é ainda hoje aqui no Brasil. Então eles pegavam então a matéria-prima aqui no Brasil, que geralmente é abundante, então a gente tem ali ferro, é, madeira e tudo mais, processavam na indústria e levavam então esse bem primário para ser refinado lá na Europa. Então, basicamente isso deu início ao processo de industrialização aqui no Brasil, começando a desenvolver esse processo de engenharia. Então, além desse processo de industrialização bem inicial, mas que começou a acontecer aqui no Brasil, também existiu outro processo que aconteceu, outro desenvolvimento que aconteceu aqui no Brasil, que foi o desenvolvimento das cidades. Então, toda aquela mão de obra anteriormente escrava que trabalhava nas lavouras, ela acabou indo para a cidade. Por quê? Porque o antigo, não posso dizer patrão, né, mas seria o antigo dono dessas pessoas, ele não permitia que essas pessoas ficassem na terra deles. Ou ele queria pagar nada para essas pessoas lá, ou elas não queriam mais trabalhar lá. Então o que aconteceu? Essas pessoas elas migraram para cidades. Então
houve uma superpopulação das cidades nesse período. Todas aquelas pessoas de mão de obra escrava que trabalhavam nas fazendas, naquelas grandes lavouras. Então imagine, por exemplo, 10 pessoas trabalhando. Eram milhares de pessoas que trabalhavam em cada fazenda. Essas pessoas migraram para cidades mais próximas, então gerando um crescimento populacional muito grande. Então, esse crescimento populacional muito grande ele gerou novamente algumas outras demandas. Então, vocês podem ver que sempre é gerada uma demanda, alguém vai lá, tenta solucionar aplicando os conceitos de engenharia. Então, qual foi a demanda gerada dessa vez? Foi a demanda de infraestrutura urbana. Então, essa demanda de infraestrutura urbana, ela consiste tanto na necessidade ali de saneamento. Então, a gente não pode imaginar o saneamento igual a gente vê hoje em dia, principalmente aqui no sul do Brasil, né? Que a gente está ali, praticamente todo banheiro já é ligado na rede de esgoto tranquilamente. Lá para o norte, hoje em dia ainda boa parte das casas não tem saneamento, não é ligado numa rede de esgoto. Então, é bem complicado. Então, vocês imaginem nessa época como que era a rede de esgoto. Era basicamente assim. Então as pessoas iam lá, faziam as necessidades num baldinho, chegava na beira do rio, esvaziava o baldinho. Era esse o sistema de saneamento. Então isso não podia mais estar acontecendo, porque vocês imaginem uma cidade super populosa, todo mundo fazendo necessidades no rio. O que viraria o rio? Né? O que virou o rio naquela época? Então isso gerou essa necessidade bem grande de um sistema de saneamento. A partir de então, foi elaborado, ali começou a ser elaborado um sistema de encanamento de esgoto, onde, obviamente, no começo só as pessoas ricas tinham acesso e tudo mais, mas posteriormente começou a ficar mais popular. Rede de energia elétrica também, então os bondinhos começaram a surgir em alguns locais, claro, bem específicos, aqui no Brasil não foi tão popular assim, mas foram bastante utilizados ainda assim. Então, rede de energia elétrica, para a pessoa poder utilizar, por exemplo, uma luminária dentro da casa, poder ligar o seu radinho dentro da casa, escutar o radinho ali, transportar, utilizando os bondinhos e tudo mais. Então, também essa demanda acabou surgindo. Sistemas construtivos, então, as casas que existiam na época, elas não conseguiam mais suportar aquela demanda. Então, aquelas casonas gigantescas, feitas com uma parede extremamente grossa ali de material, já não era suficiente. A gente precisava de casas um pouco mais compactas que abrigassem uma quantidade maior de pessoas. Então, sistemas construtivos também foram melhorados ali. Infraestrutura do transporte viário. Então, o acesso, basicamente, às ruas, as estradas que começaram a surgir, precisaram ser melhorados e tudo mais. Então, passou por um processo de melhoramento completo. Então, tudo foi pensado ali de uma maneira a ser melhorada. Então, todo esse processo passou por uma evolução muito grande durante esse período. Isso, é claro, foi possibilitado graças à engenharia, ciência e tecnologia. Então, ainda no final ali do século XIX, junto com essas demandas e com essas necessidades que foram surgindo, surgiram então as primeiras escolas de engenharia do Brasil. A primeira seria a Escola Politécnica de São Paulo, em 1893, e a segunda, a Escola de Engenharia Mackenzie, em 1896. Então, acabou surgindo bem próximas uma da outra ali. Então, a partir disso, essa demanda muito grande por infraestrutura básica, principalmente, gerou a necessidade de formação de engenheiros. Então, surgiram essas escolas de engenharia para ensinar as pessoas o que elas podiam fazer para estar melhorando as condições das cidades, não só, basicamente, de São Paulo, mas de todas as outras cidades onde os engenheiros acabavam sendo transportados. Então, com esse crescimento ali inicial no número de engenheiros formados, né, aqui, notem que não está sendo chamado, por exemplo, de engenheiro civil. Era engenheiro e pronto. O cara basicamente poderia fazer qualquer coisa ali relacionada à engenharia. Então, nesse período ali, os engenheiros começaram a ser formados e a partir disso surgiu então uma demanda de uma regularização que padronizasse o desempenho dessas atividades. Então, somente quem era engenheiro poderia executar as atividades relacionadas à engenharia. Não poderia chegar outra pessoa e falar, não, faz desse jeito. Não. Quem poderia falar isso seria o engenheiro. Então, foi delimitado então o decreto federal só em 1933. Então, nota que demorou um bom tempo ainda das primeiras escolas de engenharia para ser regulamentadas essas atividades. Então, a partir disso, era o engenheiro que poderia fazer determinadas atividades negando então essas atribuições às outras pessoas. Então começou já o desempenho profissional propriamente dito ali, regulamentado por quem
poderia estar desenvolvendo as atividades. E para fazer essa regulamentação, para controlar esse exercício profissional, né? Então, a gente tem algumas legislações e alguns conselhos que regem as nossas profissões. São esses o CONFEA e o CREA. E eu vou explicar um pouquinho o que é cada uma dessas coisas. Então, no âmbito federal, quem rege a prática da engenharia aqui no Brasil é o CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, ele foi criado lá em 66 e ele vai fiscalizar e regulamentar toda a prática das profissões de engenharia, agronomia, geologia e meteorologia aqui no Brasil. Até um tempo atrás tinha ali a parte dos técnicos, tinha também a parte da arquitetura, mas tanto os técnicos quanto os arquitetos acabaram saindo do âmbito do CONFEA e criando seus conselhos independentes. Então, foi separado ali essas atribuições. Mas estão dentro da engenharia. O CONFEA, ele tem atribuições para legislar dentro das regulamentações, né, dentro do que o engenheiro pode estar fazendo, isso tem caráter de lei. Então, basicamente, tudo que é proposto ali pelo CONFEA tem caráter legal, ele consegue legislar com relação aos nossos conselhos, com relação às nossas atribuições e propriedades. Então, basicamente, o que o CONFEA fala que um engenheiro pode fazer, o engenheiro pode fazer e ponto. Não existe outro conselho que possa dizer que o engenheiro não pode fazer. Isso, na verdade, vale para todos os conselhos, por exemplo, o Conselho de Odontologia, o Conselho de Medicina, também tem essas atribuições. Então, por exemplo, o Conselho de Medicina fala, o médico pode pôr Botox. Daí vai o Conselho de Odontologia fala, tá, o cirurgião dentista também pode pôr Botox. O que pode fazer, se o Conselho de Medicina falar, tá, eu não acho legal que um cirurgião dentista coloque Botox, talvez ele não tenha atribuição suficiente, mas o Conselho de Medicina não pode fazer isso, o que ele pode é tentar legalmente lá apelar para o Supremo Tribunal Federal, falar, ó, talvez eles não tenham atribuições suficientes, precisa pelo menos algum outro tipo de formação, tudo mais para estar fazendo isso. Mas na prática isso não acontece. Se o Conselho de Odontologia fala que pode, então pode. Então, é mais ou menos esse poder que tem os conselhos. Eles vão ali e falam quais são as atribuições dos seus profissionais e essas atribuições, então, são garantidas por lei. Além disso, o CONFEA, ele fez a resolução que estabelece as ARTs. Então, vocês estão começando agora na engenharia, vocês vão ficar bem familiarizados com esse termo. Então, a ART é uma anotação de responsabilidade técnica. Então, a ART, ela basicamente é um documento que quando você assina, você está dizendo eu dou a minha palavra que eu conferi tudo, que eu fiz tudo que estava dentro das normas, dentro das leis, para esse documento aqui, e qualquer coisa que não esteja de acordo é minha responsabilidade. Então você está colocando, na verdade, o teu couro na reta ali com relação àquela determinada obra, determinada execução, determinado serviço. Então você está sendo responsabilizado por tudo que está sendo descrito dentro daquele documento. Então, por exemplo, vou trazer mais aqui para o meu lado, né, que é o que eu conheço mais. Então eu falo, foi feito, eu fiz o projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto hidrossanitário e o projeto elétrico de determinada residência. Então eu estou garantindo que tudo que está ali dentro daquele projeto está em conformidade com as normas e tudo está dentro das leis que regem o nosso serviço. Então, quando eu assino aquilo ali, eu estou garantindo. Se existir alguma coisa que não está em conformidade, eu que vou ser responsabilizado por aquilo ali, não vai ser mais ninguém. Eu sou responsabilizado por aquela situação. Para isso que existe o CREA, porque a gente sempre, na verdade, as RTs, porque a gente sempre precisa de alguém que seja responsável por aquilo ali, por alguém que garanta que aquilo ali está em conformidade com as nossas leis, para garantir a segurança não só da pessoa que está contratando aquele serviço, mas também das outras pessoas. Também por isso que a gente utiliza as normas. Por quê? Porque quando eu faço um determinado tipo de projeto e eu sigo a normatização vai me proteger. Então, por exemplo, eu fiz um determinado projeto lá e acabou dando um probleminha. Desde que esse probleminha não esteja relacionado com alguma falha de projeto, então, por exemplo, eu fiz o projeto e está tudo dentro das normas, 100% dentro das normas, e ainda deu um probleminha.
eu não vou ser responsabilizado por isso porque eu fiz tudo que estava dentro das normas. Então, o problema está nas normas, as normas que vão ter que ser revisadas e vão ser responsabilizadas. Por isso que a gente está protegido pelas normas, na verdade. Se eu fizer alguma coisa que não está bem 100% das normas e der algum problema, aí sim eu vou estar sendo responsabilizado porque eu não fiz o que as normas estavam propondo para eu estar fazendo. Então aí sim eu vou ter uma responsabilidade legal que eu vou estar falando. Tá, mas o juiz vai perguntar, tá, mas por que você fez isso? Ah, porque eu quis. Então aí você vai estar com um problema bem grande, né, dentro da tua ação profissional. Então tá. O que mais que a gente tem? A gente tem o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o conselho estadual. Então, o CREA, ele complementa o CONFEA, né, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e o CREA é o Conselho Regional. Então, basicamente, em cada estado a gente vai ter um CREA. E dentro desse CREA, a gente vai estar inscrito. Então, por exemplo, se eu quiser atuar no Paraná, eu preciso estar inscrito dentro do CREA Paraná. Se eu quiser atuar dentro do estado de São Paulo, eu preciso ir lá e me inscrever dentro do CREA São Paulo. Por quê? Porque quando eu for gerar uma RT de serviço, anotação de responsabilidade técnica, para um terreno, por exemplo, lá em São Paulo, eu vou precisar registrar no CREA São Paulo, não posso vir aqui registrar no CREA Paraná. Então, tem que fazer esse registro no local onde eu vou estar atuando. Não existe um sistema integrado dos CREAs, então cada CREA está relacionado com o seu estado de localização e vai estar fazendo as suas ARTs específicas. Então, o CREA, para que ele serve? Então, como que ele funciona? Ele vai, por exemplo, expedir acervo técnico, então tudo que você vai fazendo, todas as atividades que você faz, você vai registrar no CREA e depois ele pode ir lá respaldar para você, você vai pedir para ele, então esse engenheiro fez tal, tal, tal atividade. Então, por exemplo, para buscar um emprego, isso pode ser bem interessante. Ele vai ser responsável pela fiscalização do processo da RT, então se os locais, se as obras elas possuem RT, se elas possuem um responsável técnico ali para estar realizando aquele serviço, ela vai estar utilizando o livro de ordem ali para estar regendo os serviços de engenharia, agronomia, geografia, geologia, meteorologia e de todas as profissões que estão vinculadas ao conselho. Ela vai estar relacionada com a celebração dos contratos de entidades de classe. Então, se está tudo dentro das conformidades, se, por exemplo, o engenheiro está sendo pago de acordo com o que o CREA está estabelecendo. Então, tudo isso são atribuições do CREA para ele estar fiscalizando e para estar ajudando o desempenho profissional dos profissionais de engenharia e agronomia. Então, aqui, como eu estava falando, o CREA ele vai fiscalizar o exercício da profissão, da realização do registro. Então, todo mundo tem que ir lá e se registrar no CREA depois que se forma para poder exercer a profissão. Então, aqui como eu estava comentando também, a emissão da RT só é possível no estado do profissional estar registrado, então cada estado ali você vai ter que precisar se registrar onde você for atuar. Vai fiscalizar as obras, se elas possuem RT e tudo mais, se tem um responsável técnico, se o responsável técnico é real, se não tem um CREA forjado, por exemplo. E na falta, então, de um responsável técnico, vai ser efetuada uma notificação e essa notificação pode ser elevada para uma infração, então vai gerar a emissão de uma multa e tudo mais que vai estar sendo emitida para aquele empreendimento, para quem é o dono daquela construção que não tinha o responsável técnico. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, imagine um mundo sem engenheiros. Então, cada pessoa ali, sem o conhecimento, quer fazer, por exemplo, uma casa. A pessoa vai ali e faz um sobradinho. Esse sobradinho cai. Tá, quem que é o responsável por aquilo ali? O dono? Beleza, vamos prender o dono. Daí outra pessoa faz uma casa do lado, ela também cai. Por isso que a gente precisa de um engenheiro civil, por exemplo, para fazer uma construção, porque ele vai conhecer os padrões ali e ele vai falar, não, essa casa vai ficar de pé, com a própria RT de projeto ali que ele fez. Então ele que vai ter uma pessoa garantindo ali que o mínimo de qualidade vai estar sendo entregue para aquelas edificações. Então uma padronização do serviço também. Então aqui falar um pouquinho das organizações produtivas para vocês, das organizações como um todo, na verdade, incluindo as produtivas, as corporativas, as desenvolvedoras e as instituições de ensino. Então vamos lá. O que é uma organização? Ela vai ser basicamente uma sequência ali de esforços com a finalidade de estar oferecendo ou fornecendo
algum tipo de produto ou serviço. Então, isso pode estar relacionado, por exemplo, a gente pode estar imaginando isso como se fosse uma fábrica ou como uma empresa propriamente dita. Então, tudo aquilo ali tem que ter uma finalidade. Toda organização, toda instituição tem que ter uma finalidade. Ela vai ser entregar algum tipo de serviço, algum produto. Uma instituição de ensino superior, então uma universidade, ela tem uma finalidade, que é fornecer o conhecimento ali para as pessoas que estão dentro dessa instituição. Então, ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade. Uma fábrica também, a finalidade dela é, por exemplo, produzir um determinado tipo de peça. Então, ela tem o propósito. E dentro dessas organizações, geralmente tem dois conceitos principais. Na verdade, três conceitos principais. Que é a missão, onde a gente vai ter o propósito da organização ali, qual que é a meta dessa organização, o que que ela está propondo a fazer. A visão, que é o objetivo da empresa, então, aonde que ela quer chegar, qual que o que que ela quer fazer no desenvolvimento da sociedade. Então, está relacionado com a visão. Aí a gente também tem os valores, que estão relacionados com como essa empresa vai atuar perante a nossa sociedade, o que que ela vai prezar, o que que ela vai, que tipo de metodologia ela vai empregar, se ela vai cuidar das pessoas, como que ela vai fazer para entregar aqueles produtos que ela se propôs a entregar, aqueles produtos ou serviços, na verdade. Então, dentro das organizações, a gente tem algumas subdivisões. Então, a gente tem as organizações produtivas, que podem ser divididas em empresas, consórcios, cooperativas e exercício autônomo. Então, uma empresa é toda organização ali que vai estar vinculada a uma pessoa jurídica, tanto para a circulação de bens quanto produtos, e suas atividades elas vão estar relacionadas com a coordenação e organização para estar, então, conseguindo executar as tarefas de uma maneira mais específica e com uma identidade bem definida. Então, a empresa ela vai precisar ali estar empregando todos aqueles conceitos ali da industrialização que eu comentei com vocês, para estar fazendo um sequenciamento lógico de todos os processos para estar entregando então o que ela está se propondo. Então, se é um serviço, se é algum tipo de produto, então ela tem que ter essa meta bem definida de execução. A gente também tem as organizações corporativas, que podem ser classificadas tanto em associações quanto em sindicatos. As associações elas vão ser caracterizadas principalmente pela reunião de grupos jurídicos sem fins lucrativos, como eu escrevi aqui para vocês. Então, essas associações de grupos jurídicos, elas vão estar relacionadas principalmente com a obtenção de algum tipo de benefício. Então, eu me associo a determinada pessoa, determinada empresa, para conseguir determinado tipo de benefício. Por exemplo, se eu me associar a essa pessoa, ela vai trazer algum tipo de conhecimento a mais para minha empresa, ou algum tipo de mercadoria a mais para minha empresa, ou mesmo benefício fiscal. Por exemplo, se eu me associar a algum determinado tipo de empresa que tem já algum determinado benefício fiscal, eu posso também estar aproveitando esse benefício fiscal para minha empresa. Então, pode ser benéfico para ambas as partes. E também tem os sindicatos. Então, os sindicatos eles têm a função de representar as entidades de classe. Então, por exemplo, os engenheiros têm um sindicato. Cada classe de engenharia tem um sindicato. Esse sindicato, então, vai estar buscando sempre defender os interesses dessa classe. Então, os engenheiros civis acham que precisam de determinada coisa. Quem vai buscar essa determinada coisa para eles são os sindicatos. Então, buscar melhoria de salário, buscar condições de trabalho e tudo mais, são esses sindicatos que vão estar propondo para a população, vão estar buscando os seus direitos. A gente tem as organizações desenvolvedoras, que podem ser as ONGs, os institutos e as fundações. Então, as ONGs elas vão ter o papel principal ali de estar promovendo ações tanto no âmbito público quanto no âmbito privado. Então, como assim? Elas geralmente elas não têm fins lucrativos, elas são organizações não governamentais que estão propondo algum tipo de modificação na sociedade. Então, elas vão estar proporcionando ali tanto uma modificação no pensamento político, no pensamento social, de alguma maneira, vão tentar influenciar em nesse sentido. Os institutos, assim como eu estava comentando, tem lá os institutos Lactec, onde eu fiz o meu mestrado, né? Como bolsista.
Então, os institutos, eles têm geralmente os propósitos bem definidos, eles estão relacionados principalmente com o desenvolvimento de tecnologia e ciência. Então, são locais onde o conhecimento efetivamente é produzido. Na teoria, pelo menos, é essa situação, onde a ciência vai ser desenvolvida, aplicando então a tecnologia, desenvolvendo essa tecnologia para ser posteriormente utilizada em engenharia e aplicar na prática, convertendo todo esse conhecimento para a sociedade. E a gente também tem as fundações, que elas não têm um objetivo pré-definido, então quem vai definir isso são os donos, os diretores dessa fundação, e também elas podem estar vinculadas com qualquer tipo de situação, então desde melhorar determinada situação na vida das pessoas, por exemplo, produzir um determinado tipo de saneamento. As fundações podem estar relacionadas com quase qualquer coisa. E também a gente tem as organizações e instituições de ensino. Então, tem ali a parte do ensino básico, que vai abranger o ensino fundamental, o ensino infantil, o ensino médio, e também a gente tem o ensino superior. Então, aqui no Brasil, o ensino superior ele é a cargo da União. Isso não quer dizer que não possam existir instituições privadas. Isso quer dizer que quem vai regulamentar, quem vai fiscalizar o ensino superior é o governo federal. Então, para isso que a gente tem o MEC ali que fiscaliza as universidades, se está tudo de acordo, se o ensino está de acordo, se a universidade está cumprindo todos os critérios e tudo mais. Então, quem faz isso é o governo federal. Para o ensino fundamental e médio, isso quem faz é o Estado. Então, é o Estado que vai fiscalizar se as escolas estão atendendo, se elas estão ensinando direito às crianças e tudo mais. Então, é o Estado que vai fazer isso. O Estado que eu digo, por exemplo, o Paraná. E para o ensino infantil e fundamental, isso vai ser a carga do município. Então, note que o ensino fundamental é fiscalizado tanto pelo governo estadual quanto pelo municipal. Por quê? Porque a gente pode ter escolas de ensino fundamental tanto estaduais quanto municipais. Então, isso é uma atribuição dupla ali que pode estar sendo fiscalizada. Então, a União ela vai elaborar o plano de educação, o Plano Nacional da Educação, que vai estar delimitando todas as diretrizes, o que tem que ser atendido, quais são as disciplinas que tem que ser ensinadas nas escolas, nas instituições de ensino, inclusive as de ensino superior. Então, ela vai definir tudo o que tem que ser feito nas instituições para estar atendendo os critérios dela, para estar sendo regulamentada como uma instituição de ensino propriamente dita. Então, a gente ainda tem, além das instituições de ensino superior, ali, das instituições de ensino convencionais, a gente tem os institutos independentes. Então, esses institutos independentes, eles têm como objetivo a formação e o aprofundamento profissional. Então, por exemplo, lá em Curitiba a gente tem o IDD, que é mais voltado para a engenharia civil, né, que pelo menos é a área que eu conheço, que ele tem o objetivo ali de estar formando profissionais. Então, a gente tem cursos de pós-graduação, tem cursos de aperfeiçoamento profissional, aperfeiçoamento técnico e tudo mais. Então, são cursos independentes que a pessoa pode estar fazendo. E também a gente tem a pós-graduação, que pode estar vinculada tanto com uma pós-graduação stricto sensu quanto lato sensu. Lato sensu seria mais um curso de pós-graduação convencional, então é após literalmente, e as stricto sensu seria, por exemplo, o mestrado e o doutorado, que são especializações mais específicas, né? Estão muito mais vinculadas ali com a área acadêmica, então carreira, por exemplo, de professor, ou mesmo de pesquisador. Então está mais vinculado à ciência do que à prática. A pós-graduação lato sensu, que é a pós-graduação normal, ela está muito mais vinculada com o exercício prático do que com o desenvolvimento da ciência. Então, pessoal, acredito que seja isso. Deixa eu só conferir. Exatamente é isso que a gente tem para a aula de hoje. Essa aula vai ficar gravada, vai estar disponível ali para vocês depois de algum tempo. Acho que demora um pouquinho para processar o vídeo. Mas então, se alguém tiver alguma dúvida, tenta entrar lá no grupo do WhatsApp. Senão, na próxima aula a gente conversa de novo. Não vou deixar nada de trabalho, tarefa para vocês essa semana, porque é a primeira, né? Seria maldade. Mas então, é isso que a gente tem para hoje. Tenta entrar no WhatsApp ou me manda e-mail. Ó, professor, não consegui entrar no grupo. Me passa o telefone bem certinho que eu adiciono lá. Então, a gente vai conversando a partir disso. Então, boa noite para todo mundo.